3, 2, 1. Fala galera, Tosa na área, beleza? Tosa Can hoje, 2 anos, sensacional. Uma felicidade muito grande. Apenas uma tristeza, não é tristeza, mas a gente gostaria muito que o Patrick estivesse com a gente, mas o Patrick viajou com a família, tá lá curtindo, a gente entende. Mas a gente tá muito feliz, e eu tô muito feliz de estar podendo falar com vocês hoje, exatamente no dia que a gente faz 2 anos. Vou falar aqui muito rapidamente. Eu nunca imaginava que a gente chegasse aqui, sinceramente, nem da forma que a gente chegou, nem como e nem o que a Tosa Can representa hoje, eu nem imaginava isso. Do início de tudo sempre foi uma ideia de aproximar o torcedor rubro-negro, principalmente de fora do Rio. Do Rio não, o Rio o pessoal tem mais, né? Consegue ir lá, vai no clube, vai no jogo, mas cara que tá fora, que não conhece, eu morei fora um tempo, sei que é difícil. Então o cara que tá fora há muito tempo, ele não sente muita falta. Então, a ideia da Tosa Can sempre foi, a minha ideia pelo menos, né? A ideia era sempre tentar trazer de alguma forma o Flamengo para perto. Então por isso que a ideia das coberturas, tentar ir mostrar o que ninguém mostrava, enfim. Bom, estamos aqui, a gente está em patrocínio hoje, a gente tem uma credibilidade que eu me orgulho muito de dizer que a gente tem no meio, tanto no meio de, como é que eu vou dizer, de blog, da blogosfera, das redes sociais e tal, mas como no Flamengo, né, as pessoas reconhecem a gente, sabem do trabalho que a gente faz, da seriedade. Enfim, basicamente é isso. Agradeço muito a todos. Na verdade, quem faz a Tosa Can são vocês. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. Pô, a Tosa pra presidente, né? Queria agradecer muito meu irmão Pablito e meu irmão Patrick, porque sem vocês não seria possível. Não desmerecendo o Casonati e o Dão, que era a primeira formação, você lembra? E depois você entrou, o Casonati saiu, enfim. Mas a gente é o que é por conta desses dois meninos, um que não tá aqui agora e eu, humildemente. Queria agradecer muito a eles. A Tosa Can é o que é por vocês também. Então eu queria agradecer. Queria que você falasse um pouquinho a respeito, desse boa noite, falasse um pouquinho a respeito disso tudo e vamos começar, que o programa hoje está ótimo. Bom, boa noite, galera. Primeiro eu queria agradecer ao André em público por ele ter me convidado há 2 anos para participar. Eu lembro que eu admirava ele do Twitter quando tinha poucos seguidores, queria conhecer o cara porque o cara era conhecido no Twitter. A gente ficou amigo, ele me convidou para participar. Eu lembro direitinho de participar e achar muito legal ter um canal semanal para falar sobre o Flamengo, que a gente conversa com todo mundo sobre o Flamengo e de repente a gente encontra um lugar onde fala com todo mundo. Então, na verdade, isso aqui é um grande bate-papo, a gente só está aqui aparecendo, mas na verdade está todo mundo conversando sobre o Flamengo o tempo todo. Então, a coisa tomou uma proporção que eu acredito que o André também não tem a noção, não acreditava que chegaria a esse ponto. A gente, hoje em dia, faz um negócio que é muito legal, você vê que tem, nunca imaginei que a gente fosse ter isso aqui, ter patrocínio atrás, e uma coisa meio surreal pra gente. A gente continua a mesma coisa de 2 anos igualzinho, está sempre fazendo programa pra galera, a gente tem o maior compromisso com vocês, toda quinta-feira a gente faz o esforço, às vezes tá cansado, às vezes um tá viajando, mas a gente sempre tenta fazer, quando não tem é porque realmente não deu. Nenhum conseguiu. Então assim, queria agradecer realmente você, é uma satisfação pra mim fazer parte disso. Espero que a gente continue fazendo o programa muito tempo, assim, com cabelos brancos, eu vou ter um dia, você já tem. Já tenho. Queria agradecer a todo mundo que participa, agradecer a todo mundo que a gente já entrevistou, né, os nossos convidados, o cara conhecido, o cara desconhecido, o cara do Twitter, o cara da mídia, o presidente do Flamengo, o blogueiro, o torcedor que a gente escolheu lá na hora para fazer. Todo mundo. Foi muito legal tudo isso e a gente pretende continuar muito para frente. Eu espero que o pessoal continue participando com a gente, dando essa moral. Eu tenho o maior orgulho de falar, hoje eu escrevi mais cedo no Twitter, que eu fiz vários amigos por conta disso também. Da pessoa, pô, você é da Tosa Can, e de repente a gente começa a conversar e o cara vira teu amigo. Hoje em dia eu tenho vários amigos de pelada, amigos de Twitter, amigos de Maracanã. Hoje em dia a gente vai pro Maracanã, é uma galera que vê junto. Verdade. Então, obrigado. Hoje a gente vai fazer um programa super bacana sobre uma questão muito importante para o Flamengo. E é uma boa oportunidade para quem não está muito íntimo disso se aproximar e entender o que realmente significa o Conte Comigo Fla para o Flamengo, o estatuto novo. Eu espero que vocês gostem. A gente tem 2 convidados aqui muito legais hoje também. Vou voltar a palavra para o André, agradecendo novamente. Boa noite, galera. Olha, moleque. Bom, Patrick, cadê você? Tô brincando. Bom, acho que a gente primeiro, antes de começar, queria agradecer muito a Espaço Rubro Negro, mais uma vez.
continuando aí desde a gente iniciou a parceria até agora, comparecendo, vai entregar a gente 2 camisas oficiais para sorteio. A Espaço Rubro Negro vai ser a primeira loja do Flamengo a colocar o patch na camisa a partir de, se eu não me engano, sábado. E aí depois as outras lojas a partir de segunda, mas Explica o que é o patch. o patch é o patch da Copa do Brasil, do campeão, aquele que o time tá jogando agora, aquele patchzão, pá, né? Enfim. E a gente conseguiu 2 camisas, uma oficial de goleiro, a dourada, que eu acho linda, com o patch, obviamente. É bacana mesmo. Eu acho que talvez seja É mais legal bonito. agradecer aos outros também que participam pra gente pra caramba. Verdade. Quente, É Brasileiro. verdade. Liga Retrô, Deco, obrigado, meu irmão. Todo mundo que participa aqui ajuda com a gente com camisa para oferecer para vocês, está sempre dando força. Tanto que a gente tem isso aqui porque o Espaço Rubro Negro realmente tomou uma proporção para a gente maior, porque entrou mais de frente nisso, mas todo mundo é muito importante para a gente. Abraço a todo mundo que participa. Enfim, aí bom, Marcelo, Fabinho, Priscila, obrigado mais uma vez. Vocês estão junto com a gente. Bom, a gente, como o Pablito falou, tem um programa muito especial falando do projeto Novo Estatuto. Eu queria então botar a gente vai fazer, como o Pablito falou no início, a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai colocar os 2 convidados aqui, a gente vai ficar ao redor fazendo as perguntas. A gente tem uma pauta legal pra caramba. Eu gostaria de apresentar os 2, um de cada vez ou os 2 de uma vez? Eu acho que os 2 podem sentar, a gente sai e aí você então, legal. mete bronca. Vamos lá. Por favor, Marcos. Marcos, são 2 Marcos, galera. Vamos lá. Enquadre, por favor. Vou olhar. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, Paraná. Eles são grandes, hein, cara? Ficou estranho isso. Bom, vou começar com o Marcos Mangin. Marquinhos, tudo bem? Obrigado pela presença. Queria que você falasse primeiro quem você é, o que você faz. Não, tô brincando. Fala um pouquinho de você, rapidamente, qual é o seu envolvimento com o Flamengo. Depois a gente passa pro Beleza, vamos lá. Boa noite, galera. Meu nome é Marcos Mangin. Acho que nesse mundo Flamengo aí todo mundo me chama de Mangin, meu sobrenome. Primeiramente, eu sou torcedor do Flamengo de arquibancada desde criança. Acho que como todo mundo que deve estar assistindo aqui, a maioria pelo menos. Tá? Depois de mais velho, comecei a me inteirar mais sobre pelo menos assim, a necessidade de se tornar sócio do Flamengo. Porque eu via, muitos amigos meus viam, por isso que eu falei no plural, que o Flamengo não estava indo no caminho que a gente gostava. Então, eu me tornei sócio do Flamengo em 2010, na verdade já tinha sido anteriormente, mas retomei mesmo em 2010. E hoje eu sou conselheiro do clube, sócio proprietário, sócio torcedor. Estamos estou em quase todos os jogos do Flamengo. Eu trabalho com TI. Me formei em informática na PUC, estou concluindo administração agora na Cândido. Eu acho que tenho um filho chamado Arthur. Como quase todo rubro-negro. Acho que não precisa falar muito porquê, mas resumidamente é isso. Eu vou falando um pouquinho mais de mim também durante o programa. Legal. Marcos Schettini, meu camarada, por favor, introduce yourself. Olha aí. Do mesmo modo do Mangin, sou Flamengo, torcedor de arquibancada também. Mas a vontade de ser sócio do Flamengo veio muito antes disso. Eu sempre, desde moleque, quis ser sócio do Flamengo, quis poder votar, quis poder participar. Eu gosto desse negócio de eleição, sempre gostei. Né? Mas, nascido e morado em Campo Grande, a Gávea era um lugar distante para mim. Mesmo quando poderia pagar por um título ou me associar, não era uma coisa muito próxima para mim, a distância de ir até a Gávea, de curtir a Gávea. Eu tive que ir morar em Volta Redonda, depois que eu me tornei servidor da Justiça Federal, me tornei sócio AFRIO. Entendia como é que é essa relação do sócio AFRIO com a Gávea, vivendo jogos em Volta Redonda. E depois, quando eu voltei para o Rio, aí sim eu comprei o título do Flamengo, me tornei sócio proprietário, hoje sou membro do Conselho Deliberativo. Como eu falei, sou servidor da Justiça Federal, trabalho em um dos juizados previdenciários aqui do Rio de Janeiro, e nos últimos anos, em especial vendo algumas coisas que eu não concordava de como que a coisa ia, ou principalmente como que a coisa não ia,
A gente acaba lá no clube conversando, discutindo o que poderia mudar, o que deveria ser diferente, né? Mas uma coisa é só discutir, a outra coisa é você agir, aproveitar a prerrogativa que você tem e ver se você consegue fazer um pequeno pedaço para você fazer a diferença depois no todo. Legal. Vamos lá então, Pablito. Queria que você começasse fazendo as perguntas. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber de vocês dois, acho que seria legal vocês apresentarem, primeiro mostrar pra galera que fica ouvindo, conte comigo Flamengo, conte comigo Fla, Twitter, Facebook, Estatuto, que história é essa? Bem resumido pra gente não entrar na pauta inteira ainda, mas que história é essa? Como é que surgiu? Quem são vocês? Vocês dois estão aqui representando essa turma que botou isso pra frente, que tá pra revolucionar o Flamengo. Quem são vocês? Por que vocês fizeram isso? Sim. Isso começou no final de 2012, início de 2013, logo após a eleição. Tanto eu quanto o Skate participam do Sofla. Acho que é importante até tocar nesse tema, porque são perguntas que eu acho que sempre vêm à tona, qualquer participação do Sofla nesse projeto. A gente, nesse grupo, a gente montou um grupo de trabalho para estudar o estatuto, para fazer uma proposta. Inicialmente a gente começou a analisar e estudar para depois começar a botar no papel essa proposta. Só que essa proposta ela saiu do Sofla, porque não dá para ficar num grupo tão restrito, até porque o Flamengo é muito grande, então a gente começou a envolver outros sócios, outros grupos de sócios, outros torcedores não sócios. Então assim, a gente ouviu muita gente, está ouvindo muita gente, eu acho que isso é bastante importante. Então, começou lá atrás e assim, por que começou? Começou porque a gente viu que o Estatuto do Flamengo não era mais adequado à realidade atual do clube, nem só do clube, né? Do futebol, do Brasil, do mundo, porque o Estatuto é de 92, muitas coisas mudaram e o Estatuto não mudou. Então, esse foi o principal objetivo, o principal motivo. Tá? E assim, o início da história foi essa. Eu não vou entrar muito no detalhe como o Pablito pediu, porque a gente vai falando ao longo do programa. Quer falar alguma coisa? Não, acho que ele resumiu. Acho que antes de se escrever qualquer linha do que seria um artigo do Estatuto, demorou 4, 5 meses de muita pesquisa, né? Porque não foi um projeto tirado da cabeça de um ou dois. Né? A gente foi buscando conceitos, buscando coisas que tinham em diversos clubes por aí, coisas que fizeram alguns clubes e não deram certo, para a gente nem pensar em colocar. Né? Foi muito importante a interação com outros grupos do Flamengo, com outras pessoas dentro do Flamengo. Tem inclusive trechos ali tem trechos do Estatuto que não eram nem as nossas ideias iniciais, mas dentro desse processo de consenso que é fundamental, acabou mudando. Então é o que a gente defende hoje, porque é aquilo que foi concatenado em uma única ideia, né? E basicamente é isso. Vocês querem personificar esse grupo, dizer quem tá junto de vocês, as pessoas certinhas que além do Sofla que estão estão falando? Só assim, porque eu tô falando isso porque na verdade eu tô levantando a bola porque eu sei mais ou menos quem são, mas vocês, é legal de repente dizer quem é que tá fazendo isso, quem são essas pessoas? É bom você falar isso, até porque eu tive uma pergunta hoje, falando com uma gente agora assim que cheguei, quem é o Conte Comigo Fla, né? Será que dá para personificar, como o Pablito falou, ou é o grupo? Você quer falar alguma coisa, assim, os mais atuantes Você também? dizer quem são não significa que os outros não sejam importantes. Não, sem dúvida. Quem é esse grupo que formou de frente, isso? Na verdade, assim, é muito transparente. Se vocês entrarem no site e olharem o link Apoie, tá o nome de todo mundo lá, tá? Mas assim, não tá o nome de todo mundo lá, não tá que escreveu. Que escreveu, porque você pode entrar hoje, botar o nome lá, seu nome vai ser publicado. Fala até o endereço do site pra galera. O site é contecomigoflamengo.com ou novoestatutoflamengo.com. Sem BR. Sem BR. Então, assim, as pessoas que estão à frente estão lá, porém também tem outras pessoas que estão só apoiando, conheceram agora, conheceram há mais tempo. A gente pode concentrar as coisas mais nos conselheiros do clube que estão lá. Tem muita gente do Sofla, algumas pessoas da FAT, tem uma galera da Ideologia, Garden, e alguns que não estão em grupo nenhum. Então, assim, a gente é um grupo muito plural
e a gente tá tentando cada vez mais expandir esse apoio e esse estatuto, né? Porque o estatuto do Flamengo não pode ficar restrito a 200, 300 pessoas. Eu acho que o Flamengo é muito grande, acho que uma das nossas bandeiras é a ampliação do quadro social, então assim, não tem por que a gente não ouvir todo mundo, ouvir vocês. Nominar as pessoas, Pablo, eu acho complicado, porque... Com medo até de ser injusto. Com medo de ser injusto, e tem muita gente envolvida, teve muita gente que se envolveu no início do processo, depois ficou um pouco mais afastado, nós mesmos, por questões pessoais, né, porque todo mundo aqui tem o seu trabalho, e a gente faz esse esforço aqui voluntariamente para ajudar o Flamengo da forma que a gente pode, no tempo que a gente pode. Então, né, é bem complicado a gente listar todo mundo, porque eu posso te falar que foram mais de, sei lá, 20, 30 pessoas trabalhando direto e indiretamente aí até porque nem todos nós temos domínio de todos os assuntos do que um estatuto versa. Então, tem alguns temas em específico, por exemplo, quem mexeu, sugeriu, pesquisou com a parte do processo eleitoral, não necessariamente foi o pessoal que pegou na parte de responsabilidade fiscal. Teve um outro grupo que trabalhou com a parte de governança. Assim, havia uma interação, uma conversa, uma troca de ideias, mas a ideia era que cada um pudesse oferecer para o projeto o seu melhor, aquilo que era especialista, né? E assim, a gente não se furta da identidade das pessoas que estão envolvidas, né? Está lá na lista de apoio. A gente fala do Grupo Soflá, eu tenho orgulho de participar dele, mas eu acho que o foco principal de uma discussão quando a gente fala de estatuto não é trabalhar em grupo, né? Não é uma questão de lado A ou lado B, né? É uma questão de ideia, né? Então, o que a gente pede, né, para qualquer pessoa que vem até a gente e que assim, eu não gosto do estatuto, mas tudo bem, qual é o artigo que você não gosta? Qual é a ideia que você não gosta? Né? Porque eu acho que o que vai ser aprovado ali não é a ideia do grupo X, mas é o texto legal que está ali, o texto que a gente está colocando, que vai ser interpretado, que vai ficar, sabe lá quantos anos, e a gente não vai estar lá para ficar toda hora defendendo o texto do estatuto. Vai ter que ser algo claro, que está lá para a pessoa ler, interpretar e aplicar no dia a dia. Então, mais importante do que identificar, é claro que é importante identificar, muito importante, mas tanto importante quanto isso é você ler o texto, né, e ver, isso aqui é legal, isso aqui é uma boa ideia, isso aqui pode funcionar, ou não, isso aqui é viagem total, né? Eu acho que é isso. Legal. Bom, vamos entrando logo de cara. Eu só tenho que falar um negocinho antes, senão não vou entrar em casa. Eu sou casado, tá? Thaís, meu amor, te amo. Eu sou casado também. Eu sou noivo. Na verdade, eles são casados. Não! Só que a minha esposa deve estar agora no laboratório trabalhando até agora. Olha lá. Deve estar vendo. Bom, vamos entrar logo de cabeça no projeto. Pergunta é a seguinte: quais são as principais bandeiras, né, do projeto, o objetivo, enfim, princípios em si? Eu queria que você... Vamos tentar já... Eu acho que, em primeiro lugar, né, o projeto, ele, antes de ser oportunidade, ele é uma necessidade. O que se chama de novo Código Civil, na verdade é um código de 2002. Estamos para 14 anos com o novo Código Civil, né, e já muita coisa mudou desde lá, né, e o nosso Estatuto é de 92, que foi muito bem feito, muito bem redigido, foi feito por pessoas bem competentes, né, que na época deram do seu tempo como a gente e fizeram aquilo que era o melhor fazer naquela época, né? Mas que é um estatuto que reflete um outro tempo, né? Outro Brasil, né? Um Brasil que estava se acostumando com democracia, né? Não vou nem muito longe, basta a gente ver o modelo da nossa Constituição, que tem 1 milhão de artigos, enquanto outras constituições não têm, mas é a necessidade de você colocar todo tipo de situação dentro do estatuto para garantir esse direito. O nosso estatuto, embora não tenha tanta essa carga, mas é um modo de escrever daquela época. Ele é muito complexo, ele é meio rocambolesco em algumas coisas, ele entra em assuntos que não precisavam ser tratados em estatuto, poderiam ser regulados em regra infralegal. Tem assuntos que ele não trata e acho que ele deveria tratar, porque, inclusive, por exemplo, na questão de emenda ao próprio estatuto, né? Então tem muito mais coisa no regulamento interno do Conselho Deliberativo do que nele próprio,
né? Então havia uma necessidade premente de modernizar ele por ele mesmo, independente de qualquer coisa. Mas como o Manjinho falou na introdução, não é só uma questão de escrever melhor um texto, né, de simplificar, de tornar ele mais útil, né, ou de uma interpretação mais simples e mais fácil. É uma necessidade de a gente adaptar o clube, dar armas, né, para não esta gestão, mas para qualquer gestão, né, de gerir o clube dentro de um conceito mais moderno, né, um orçamento que não é de pouco, é um orçamento de 300 milhões de reais aproximadamente, dá para o sócio proprietário meios de controlar a gestão do clube, que não tem, na verdade a gente não tem o meio de controlar, a gente vota o orçamento antes e depois a coisa, o sócio ele não tem como dizer, peraí, tem algo errado, tem algo esquisito, ele não tem como fazer isso, a gente quer que de fato o gestor se sinta responsável Hoje por estar usando, não tem. Né? Olha só. Então a gente precisa de armas para o sócio se resguardar. A gente precisa também trazer o associado para dentro do Flamengo, né? A gente sempre fala, a gente sempre ouve Twitter, Facebook, falam, o Flamengo é uma nação de milhões gerido por meia dúzia, né? Meia dúzia, hoje, claro, comprou o título proprietário, tem todas as prerrogativas, só ela pode decidir, ocupar os cargos de gestão do clube, e é para ser assim, né? E é para ser assim, o sócio proprietário tem que ter absoluta prioridade sobre tudo, mas temos que trazer para a festa, para o baile também, qualquer pessoa que queira se associar. E tem que fazer valer a pena se associar, né? E aí esse é o conceito, né? Que todo mundo possa ser sócio contribuinte, que possa participar dessa festa e que possa ajudar a gente a empurrar esse Flamengo para frente. Legal. Eu vou falar um pouco, acho que da parte que me fez até virar sócio do clube, porque eu participo de lista de internet há muito tempo, tá? A lista que eu mais me envolvi até hoje é a FlaGD, acho que pode ter algumas pessoas que estão aí que participam dela também. E eu lembro que em 2006, 2007, 2008, praticamente não tinha ninguém que era sócio na lista. E a gente viu as gestões desses anos acontecendo. Pode falar, pode continuar. Pode continuar. E viu que a gente não compactuava com o que estava acontecendo no Flamengo. Então, assim, um reflexo que eu posso dizer que hoje nessa lista, mais da metade pelo menos, deve ser sócio, tá? E isso que me fez entrar no Flamengo, assim, entrar para a vida associativa do Flamengo, porque eu acredito que o torcedor tem que estar dentro do clube. Não adianta falar que nossa torcida é sensacional, que só a gente faz a festa no Maracanã, se as pessoas que fazem o dia a dia do Flamengo não estejam dentro do clube participando de alguma forma. Tem gente que não quer participar também, eu acho que é um direito de cada um, acho que cada um tem que seguir sua vida da melhor forma possível, até porque realmente não é um caminho sem volta, porque eu acho que na vida tudo tem volta, menos a morte, né? Mas é um caminho muito difícil de você voltar depois que você entra, né? Porque você começa a se envolver tanto, ver que realmente você consegue melhorar alguma coisa ou ter algum tipo de influência. E baseado nisso, a gente, uma das bandeiras desse projeto é a ampliação do quadro social, que o Schettini já estava falando um pouco. Eu vou explicar um pouquinho mais como que isso vai se dar, mas assim, acho que o motivo é realmente a participação do torcedor do Flamengo dentro do clube. Tá? Então, assim, o meu sonho é ver pelo menos uma votação de 100, 200, 300 mil pessoas na Assembleia Geral do clube. Tá? Eu acho que isso é viável. Tá? A gente vê o Inter fazendo isso, o Grêmio é perto disso também. Barcelona nem se fala. Barcelona nem se fala. Então, se dois times regionais conseguiram chegar a uma eleição muito mais ampla do que a nossa, a gente, no mínimo, tem que fazer assim, mais 10 vezes mais do que eles. Tá? Não é questão de se comparar, não, porque a gente não tem como nem se comparar com eles. Né? A gente é muito maior do que qualquer um aqui no Brasil. Mas, baseado nisso, como o Schettini falou, a importância do sócio proprietário é clara e evidente para todo mundo. Acho que quem está mais no dia a dia do clube sabe disso, sabe da importância do sócio proprietário. E, assim, aí eu digo o sócio proprietário de bem, que está lá querendo bem do Flamengo, participando dos conselhos, tá? Mas a questão da ampliação do quadro social vem da seguinte forma: a gente entende que tem muita gente
que quer ser sócio do Flamengo, quer votar no Flamengo, mas não tem interesse nenhum em frequentar a sede, ou não tem disponibilidade financeira ou até logística para ir à sede. Então, acaba optando hoje, basicamente, vamos até entrar nesse assunto já, porque acho que as perguntas vão acabar vindo, sobre o sócio-torcedor. Então, muita gente acaba optando em entrar no sócio-torcedor e não entrar na vida associativa do clube, porque hoje acaba sendo um valor muito elevado para quem não vai frequentar a sede, né? Então, a gente entende que é muito importante o torcedor poder virar sócio do clube pagando só por esse direito, né? Não por um direito que ele não vai usar. Então não adianta eu ter um direito de frequentar a sede, de jogar bola no Flamengo, de cair na piscina do Flamengo, só não vou usufruir disso. Isso hoje acaba afastando muito novos sócios, né? Eu tenho amigos meus que hoje são sócios contribuintes do Flamengo só para votar, mas eles precisaram ter uma condição financeira suficiente para se dispor dessa quantia. Porque muita gente acha que não tem cabimento nenhum, né? Quando tem uma... Quer falar, Tosa, alguma coisa? Não, na verdade, eu ia te perguntar com relação ao novo sócio Off Rio, que talvez o pessoal está até perguntando lá, não sei se eu estou atravessando, se tiver, desculpa. Mas assim, o sócio Off Rio hoje talvez seja a modalidade de sócio para quem não está no Rio. Se a gente for com... Na verdade, o sócio Off Rio, na letra do estatuto, é o sócio contribuinte. Em 2005 houve a criação do contribuinte estadual, que hoje é conhecido como nome fantasia no Off Rio, né? E que foi instituído em 2005 e participou das eleições de 2009 e 2012. Na verdade, o novo estatuto, ele contempla a situação do Off Rio e ele resolve a situação do In Rio. Por isso que quando eu fiz a abertura, eu fiz questão de dizer, eu sou nascido e criado em Campo Grande, mas o meu caso de Campo Grande se aplica ao pessoal que mora na Baixada ou que mora em Niterói, por exemplo. Ele não tem a possibilidade, mesmo morando numa distância razoavelmente longe, mas não a 100 km da Gávea, né, de poder se associar, de ser sócio do Flamengo, de verter recurso para o Flamengo e não frequentar. Na verdade, né, tanto o proprietário quanto o contribuinte terão a opção de, né, o proprietário, depois do tempo de isenção dele, que ele pagará lá a cota dele de manutenção, ambos poderão escolher se vão pagar o full, que seria a mesma coisa que hoje, mais ou menos, ou se vai pagar menos do que ele paga hoje, apenas para gozar dos direitos políticos e se manter como sócio. Né? Que é mais ou menos o que é o Off Rio hoje. Que é mais ou menos o que é o Off Rio hoje. Tem 30 dias que você pode usar. Porque hoje o Off Rio, como eu falei, é uma categoria feita por decisão administrativa do Conselho Diretor em 2005, que foi mantido pelas gestões que sucederam, mas ele é um sócio contribuinte. Né? A lei do administrador, ele é um sócio contribuinte. Ele continuará sendo sócio contribuinte. Né? E a mesma coisa, ele vai ter a opção de gozar ou não gozar da sede. Fala sobre os 30 dias. Os 30 dias também não está incluído em estatuto. Também é uma liberalidade da administração. Acho que é legal explicar um pouquinho desses 30 dias, legal. Só para, porque eu acho que esse foi um tema de algumas dúvidas, de algumas perguntas, tá? Tem muita gente que é sócio Off Rio, e hoje o sócio Off Rio do Flamengo, ele tem o direito a 30 dias de utilização da sede. Tá? Mas isso não está no estatuto atual, isso é uma liberalidade do Conselho Diretor, tanto atual quanto dos antigos. Então, assim, eu não vejo nenhum motivo para eles retirarem isso. Tudo bem, pode vir uma outra gestão e acabar com isso, mas independente do novo estatuto ou do atual, isso pode acontecer a qualquer momento. Tá? Então, assim, acho que quem é Off Rio não precisa ficar muito preocupado enquanto a isso não, tá? Mas só voltando no assunto aí de como vai ser o quadro associativo, eu vou falar um pouco como que é hoje, porque eu vi algumas pessoas perguntando aqui qual que é a diferença do Off Rio para o ST. Vamos lá. Hoje no quadro associativo do Flamengo, a gente tem os sócios proprietários, os sócios patrimoniais, os sócios contribuintes. Neles estão tanto os contribuintes individuais, né, que é o nome que a gente tem hoje, e os contribuintes estaduais, que foi intitulado Off Rio, né, comercialmente, que são as pessoas que moram a 100 km da sede. Tá? Falando um pouco de valores, ainda vou entrar um pouco também no tema dos beneméritos, grandes beneméritos e eméritos, que também são categorias do clube dos laureados. Mas só para todo mundo ficar contextualizado em relação a como que funciona hoje
Se eu não me engano, o off-rio está pagando R$40, R$45. O contribuinte paga R$140. O patrimonial paga, se eu não me engano, R$200. E o proprietário, depois, quem não é isento, porque a gente tem um número, eu não ia usar essa palavra não, mas é um número absurdo de pessoas isentas no clube, que não pagam nada, mas os sócios proprietários que pagam hoje R$100, tá? Isso mensalmente. E a gente está simplificando o quadro. O que é simplificar o quadro? A gente está criando só 2 categorias, que é, não criando na verdade, porque na verdade elas já estão criadas. A gente está acabando com novos patrimoniais, eles não deixam de existir, eles só deixam de ser comercializados. Porém, quem é patrimonial hoje continua sendo, permanecendo só a categoria proprietário e a categoria contribuinte. E aí entra a questão de, eu sou off-rio, para qual categoria eu vou? Você vai para a categoria contribuinte. Já que você é off-rio, entendo que você não vai ter interesse de frequentar a sede, assim, diariamente, regularmente, né? Logo, você vai ser contribuinte sem a utilização da sede. Então, você não vai pagar a taxa extra. Quando eu digo taxa extra, é a taxa de utilização da sede. Ninguém vai pagar mais. Todo mundo, no máximo, vão pagar menos. Tá? E isso vai funcionar para o sócio proprietário também. No caso dos sócios que já têm direitos adquiridos, já são isentos, isso não muda. Não muda porque a gente entende que juridicamente é um direito adquirido. Acho que o Schettini, como ele é advogado, ele pode até completar depois isso, mas a gente não mexe com o direito adquirido de ninguém, nem do proprietário, nem do emérito, nem do benemérito, nem do grande benemérito. Tá? O que eu ia falar sobre essas 3 categorias, que na verdade são emerências, são títulos que na verdade são dados para as pessoas que trabalham em prol do Flamengo voluntariamente, tá? Só que hoje são categorias de sócios e na verdade a gente acredita que isso na verdade deveria ser rótulos, são agraciações que os sócios conquistaram pelos seus anos de serviço, e eu acho que isso é muito importante. Acho que é legal esse reconhecimento que é dado, só que a gente acredita que o quadro tem que ser enxuto, simplificado, não tem por que a gente ter um quadro tão complexo. Então a gente acaba tendo na nossa proposta o sócio proprietário e o sócio contribuinte. Falando um pouco dos direitos desses sócios, continuam sendo basicamente os mesmos, tá? O sócio contribuinte pode votar, tá? Então quem no caso seria off-rio e continuaria votando. Quem seria patrimonial estaria onde? Se quiser, a gente vai facilitar, a proposta facilita a migração para o proprietário, pagando a diferença entre os títulos. Também é uma pergunta muito recorrente. E o parcelamento? Como que vai ser o parcelamento? Vou poder pagar em quantas vezes? Isso não está no texto estatutário. Nem é matéria para estatuto. Nem é matéria para estatuto. Tanto nessa gestão, quanto na gestão da Patrícia, do Márcio Braga, do Elinho, de outros presidentes, sempre teve parcelamento. Então a gente acredita que não tem porquê a próxima gestão, se for essa ou for outra, acabar com o parcelamento. E a gente, explicando um pouco mais sobre isso, não tem que estar no estatuto. Por quê? Porque isso depende do fluxo de caixa do Flamengo. Talvez seja bom para o Flamengo que seja em 5 vezes, em 10 vezes, em 100 vezes. A gente não pode asfixiar o fluxo de caixa do clube, o orçamento do clube, as finanças do clube, estabelecendo um valor fixo de parcelamento. A gente não precisa nem muito longe. A aquisição do sócio proprietário até 2 anos atrás era feita em 8 parcelas. Isso. E agora são feitas até 20. Né? Então foi uma liberalidade, o conselho diretor achou que dava parcelar em 20, parcelando em 20, facilitando, né, a possibilidade de aquisição do título proprietário. Né? Voltando ao pessoal que está isento, como o Manjinha adiantou, né, direito adquirido, não há porquê, não há o que se mexer. Né? O povo, o sócio proprietário que é isento, continua isento, até porque grande parte do pessoal que hoje é isento foi um pessoal que adquiriu o título proprietário para ajudar a construir a sede do Clube de Regatas do Flamengo. E o Clube de Regatas do Flamengo tem uma eterna gratidão, né, a essas pessoas que ajudaram a construir a sede. Então seria nonsense total
mexer nisso aí seria uma ingratidão tremenda. Então essas pessoas não podem, não devem ser tocadas de maneira alguma, né? Mas é uma visão para frente. Hoje a gente não tem mais essa aquisição de título proprietário com essa finalidade, né? E você adquire, você fica 5 anos isento, né? Quer dizer, para valer a pena a aquisição do título, acaba que o preço que você pagaria de manutenção no título do contribuinte fica diluído, se não todo, em grande parte, nesses 5 anos, e depois você passa a contribuir, porque no fluxo de caixa do Flamengo existem os custos da manutenção da sede, né, e outros custos de outras naturezas, e a gente tem que verter. Por mais que a gente adquira um apartamento, por exemplo, a gente não deixa de contribuir para pagar o condomínio, porque senão a gente não tem como pagar água onde é compartilhado, pagar toda essa infraestrutura de segurança, garagem, portaria, etc, né? Então eu acho que é importante isso, né? Tá garantido o direito, né, do sócio proprietário, né, que hoje é isento, não há o que se tocar nisso. Eu só vou completar a parte do sócio torcedor que eu acabei não entrando, tá? Muita gente pergunta, sócio torcedor vai ter direito a voto? A resposta hoje é o seguinte: o sócio torcedor é um produto de marketing, é um programa de relacionamento, tá? Então a gente não pode engessar um programa de relacionamento dentro de um estatuto. Hoje esse programa é ótimo para a realidade atual. Ano que vem talvez esse modelo não seja suficiente, ou um outro modelo adotado seja melhor. O que fica claro no nosso estatuto a gente vai diminuir muito o valor que será cobrado para quem quiser votar no clube, votar para presidente do Flamengo, que eu acho que é o desejo de muita gente, tá? Então, assim, isso é um fato. Só que isso vai estar sempre na mão da diretoria. Então, assim, se a diretoria vai precificar uma taxa que a gente paga, como eu falei, que um contribuinte paga hoje R$140, ela pode chegar e falar que vai ser R$1.000. Se vai ser R$1.000, vai ser um tiro no pé dessa diretoria. Mas a gente acredita que os preços têm que ser estabelecidos na medida do mercado, né? Então, assim, é uma ampliação do quadro social, sim. O sócio torcedor, a gente não pode garantir que será absorvido para o quadro social. Assim, é um desejo meu, pessoal, que assim, eu acho que tem como a gente pegar essa base de 60 mil, botar para dentro do clube. Aí tem que ver qual que vai ser a precificação correta. Hoje é R$39,90 raça, a taxa de sede é 40, será que vai ser 80, vai ser 60? Assim, isso é um estudo mais avançado, tá? Mas é muito claro para mim que o futuro do Flamengo tem que ser que o sócio torcedor, na verdade, vire sócio do clube, sócio contribuinte do clube. E isso passe a ser um adicional escolhido pelo torcedor. Eu sou sócio do clube e quero participar desse programa de relacionamento e quero contribuir a mais. Como a gente faz em vários modelos, TV a cabo, telefonia. Carte, né? Quero votar também. A pessoa tem o celular com um plano básico. Ela quer mais um, que a gente chama de add-on, né? Eu trabalho no telecom, então só para... que são pacotes adicionais. Então eu quero adicional de 100 SMS. Então, quer dizer, são benefícios que você vai juntando, acumulando com o seu direito. O programa do sócio torcedor, na verdade, é um programa de marketing que, por troca de alguma contribuição mensal, te dá prioridade de comprar ingresso, de ter desconto em lojas como a Espaço Rubro Negro, né? Mas é um programa só de marketing. Qual é o nosso foco? Eu quero que o torcedor do Flamengo tenha meios de participar da vida do Flamengo. Se a diretoria achar interessante passar, compartilhar, oferecer ao associado em geral os mesmos benefícios que o sócio torcedor tem, fantástico. Mas o foco do estatuto é o sócio contribuinte, aquele indivíduo que quer ser sócio do Flamengo, não necessariamente sócio torcedor, né? Tem essa diferença que é também bem evidente. São duas coisas que não se confundem, podem se confundir a critério da diretoria. Mas o interessante desse ponto é que esse programa de sócio torcedor é um programa que por acaso está dando certo, por acaso de todos que a gente teve, é o que tem o maior número de associados, mas nós já tivemos gestores anteriores que tentaram fazer coisa parecida, né? Cidadão Rubro Negro, tentaram, não vou entrar no mérito se funcionou ou não funcionou, não sou do marketing, mas o interessante desse estatuto é que ele não foi preparado, ele não foi pensado e ele não está sendo votado para ser o estatuto dessa diretoria.
ele está sendo um estatuto para qualquer diretoria. Então, a gente não poderia vincular uma próxima diretoria, imaginando que esse grupo, por exemplo, não conseguisse a reeleição, a gente não poderia entregar um estatuto e um clube na mão da próxima gestão inviabilizado porque fizemos de acordo com a maneira que a gestão atual pensa, entendeu? Então, na verdade, inclusive, quando a gente fala em responsabilidade fiscal, em controle pelo sócio, a gente fala em controle pelo sócio para essa gestão e para todas as outras que vierem depois, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do nosso amigo Patrick. Pediu até para você mandar um beijo para ele. Qual Patrick? Não é o Patrick. É o Cristóvão? Beijo, Patrick. Ih, rapaz, olha aí. Ele perguntou aqui, ó, os sócios do clube continuarão tendo desconto no sócio torcedor? É como eu falei, né? O sócio torcedor é um programa de relacionamento do clube, tá? É um programa de marketing. Então a gente não pode saber o que a diretoria vai fazer. Assim, eu acho que cada um aqui deve ter opinião sobre essa diretoria, o que eles estão fazendo, o que eles estão evoluindo, né? Eu tenho a minha, eu acho que a tendência é sim de fazer digamos um combo, né? Sócio contribuinte mais o sócio torcedor. Hoje, olha só, vamos lá, hoje é R$45, eu acho, o off-rio. Vamos usar o R$40 o off-rio, tá? E é R$39,90 o raça. Digamos que seria no máximo 80 para ser sócio do clube votar e ser sócio torcedor? Não sei, talvez possa ser 60. A gente sabe que tem uma sinergia de valores aí. Hoje é a gente sabe que, por exemplo, o sócio torcedor tem um repasse que não fica para o 100% do Flamengo, então o repasse hoje é bem menor do que no cidadão rubro-negro, na verdade é o inverso. A gente sabe que os 100% pagos no sócio torcedor não ficam para o clube, mas a gente acredita que vai ter sim uma combinação entre sócio torcedor e o sócio contribuinte que nos acede num valor bem inferior ao que a gente paga hoje, bem em conta para a gente conseguir. Mas eu não posso afirmar nada, acho que com certeza o Esquetina também não pode, porque é política de gestão, o sócio torcedor é uma política de gestão, como eu falei. Talvez chegue uma nova gestão e fale assim, não quero esse sócio torcedor e vamos fazer outro programa, não vamos fazer nada. E assim, é por isso que a gente está preocupado com a estrutura do clube, tá? Com o quadro social do clube. Sócio torcedor eu acho ótimo, acho que a gente nunca teve isso. Essa facilidade é excelente que a gente tem tido, tivemos muitos problemas, mas acho que as coisas estão se acertando. Deixa eu aproveitar esse gancho do Manjin, que é uma coisa que eu queria perguntar para vocês. Na verdade eu sei a resposta, mas eu acho importante para as pessoas de repente que não estão por dentro. Vocês têm a proposta de vocês do Conte Comigo Flamengo. Uhum. Existem outras propostas? Quais são as propostas? E por que? O que vocês consideram a de vocês diferente das outras? A pergunta absolutamente para denegrir ou atacar os outros. É para entender o porquê da de vocês, é interessante porque vocês defendem a de vocês e dizendo quais são as outras. Na verdade, outras propostas de reforma estatutária não é um assunto novo no Flamengo. Desde quando eu comecei a lidar um pouco mais com o assunto, eu já conheci umas 2 ou 3 que estavam rodando, podiam até não ter sido efetivamente protocoladas, mas que rodavam pelo clube, né? Já há uma intenção de longa data de se promover a reforma estatutária, mas por N motivos, né, elas nunca foram levadas a termo, nunca foram até o último momento. Teve propostas que foram protocoladas, mas não foram a votação para o Conselho Deliberativo, né? E no cenário atual, o Conte Comigo Flamengo conta com 3 adversários, na verdade, né? Uma chama-se status quo, né? A manutenção do estatuto atual, né? Daquele associado, de repente, que pode pensar, o Flamengo tem 118 anos, chegou até aqui, para que mudar? Né? Quer dizer, mudou em 92. Né? Quer dizer, uma hora tem que mudar de novo, né? E tem 2 propostas, uma atende pelo nome de Pedra Rubi e outra atende pelo nome de Fênix. De quem são? Né? O Pedra Rubi foi protocolizado no início do ano passado pelo então presidente do Conselho Fiscal, o conselheiro Leonardo Ribeiro, né? No uso da sua prerrogativa de presidente do poder, ele poderia protocolar sozinho. Né? Esquetini, para deixar claro para as pessoas que não conhecem o Leonardo Ribeiro, quem é o Leonardo Ribeiro? Conhecido na mídia como Capitão Léo. Né? Mas ele é ex-presidente de poder do Flamengo. Ex-presidente do Conselho Fiscal. Né? E ele protocolizou sozinho, né, o projeto. Né? E tem um outro projeto que
embora na estrutura de texto eles tenham a mesma origem, né, em termos do texto base, né, mas ele tem itens que são inclusive conflitantes entre si, né, que é o projeto chamado Fênix, que ele é subscrito por uma série de conselheiros, atendendo o quantitativo mínimo definido pelo Estatuto do Flamengo, né. Até é curioso, né, porque eu falei que os dois textos têm itens, né, que são meio contraditórios entre si, e o conselheiro Nário Ribeiro, curiosamente, subscreveu os dois, né. Ele chegou a ser perguntado, eu confesso que eu não vi a entrevista dele na íntegra, né, mas chega a ser absolutamente curioso. Aparentemente, o que se fala, né, é que virá em algum tempo uma proposta única, juntando trechos, né, ideias dos dois estatutos, né, criando um texto único, mas sem ver esse texto não tem como emitir nenhum tipo de opinião. Mas há uma proposta, né, nesse sentido? É o que se ouve, né? Assim, vamos colocar que é o comentário, né? Existem grupos organizados que estão se mobilizando nesse sentido de fazer uma composição, né? Mas particularmente, dado alguma dessas discrepâncias, né? Assim, se não tiver um trabalho minucioso da equipe deles, né? Eu acho que pode se criar um Frankenstein, né? Mas isso é uma coisa, é um tipo de comentário em crítica que só pode ser feito de maneira mais incisiva depois de efetivamente apresentado e analisado o texto. Né? O nosso inclusive, né, a gente antes de começar a levar o texto legal, uma das fontes de estudo foram justamente esses vários textos, né, que circulam pela Gávea, inclusive o texto origem do nosso, é o Pedra Azul, né, do conselheiro, do vice-presidente Walter D'Agostino, né, que também é um jurista fantástico, né, e a gente partiu dali, foi o nosso ponto de partida para a gente começar a redigir o Conte Comigo Flamengo. Legal. Tá só complementando aí o Schettini, eu acho que ele resumiu bem como que estão as outras propostas, tá? Mas eu acho que o mais importante daqui, gente, não é nem ficar falando das outras propostas, e sim falar das nossas propostas, tá? Porque eu acho que uma coisa muito clara pra gente é que a gente não tem nada a esconder, nosso texto tá lá no site para quem quiser olhar. Então, assim, nosso texto é muito claro, assim, nosso canal de comunicação tá aberto para todo mundo, a gente quer ouvir vocês, a gente quer escutar mesmo a voz do torcedor, a voz do sócio, a voz do emérito, benemérito. A gente tá tendo diversas conversas com várias pessoas, tanto influentes quanto pouco influentes. Assim, quem quiser falar com a gente está aberto a ouvir isso, a ouvir qualquer pessoa, a ouvir qualquer ideia. E até para deixar as pessoas um pouco cientes de como está. A ideia é bem essa. Quando a gente fala em responsabilidade, não dá para dissociar do termo transparência, né? E por conta dos projetos meio arcaicos, né, assim, tem a apresentação do estatuto, é fixado um edital nos corredores da Gávea, abre-se um prazo até grande para emendas, né, que é um prazo de 45 renovar por igual período. É o prazo que a gente está correndo agora. Que é o prazo que está correndo agora, que se encerra em 20 de março, né? Mas foi a nossa opção de usar esse prazo de emenda para que a gente colocasse o bloco na rua, de que submetesse ele ao crivo de associados, torcedores, conselheiros, não conselheiros, para que todo mundo pudesse participar. Essa é realmente a nossa ideia de democracia, que todo mundo chegue, coloque a sua opinião, o que eu gostei, o que eu não gostei, né? Então, a gente, ao invés de usar o prazo de emenda apenas como um protocolo legal, para que algum conselheiro ou algum associado apresentasse no último dia, a gente está usando esse prazo de emenda, né, justamente para isso. E parte das opiniões que a gente tem colhido, que tem recebido no e-mail do site, nós já estamos compilando um material para emendar o nosso próprio texto, né, porque a gente já ouviu, já discutiu, é verdade, tem que mudar, de repente a redação do artigo não está legal, está dúbia, está esquisita, ou de repente, isso aqui tem também no clube tal e não funcionou, ou funcionou. Então a gente está ouvindo, continua pesquisando, a gente continua nesse processo do ano passado para apresentar no final do prazo todas as emendas possíveis e aí sim tornar aquilo uma obra acabada. Tá, acho que só para fechar esse ponto, tá, eu acho que eu queria que ficasse claro que algumas coisas foram vinculadas na imprensa
que a gente não queria conversar com os signatários das outras propostas, que a gente não tinha interesse em ouvir ninguém. Então é por isso que eu estou reforçando isso, que na verdade não é nada disso. Tá? A gente teve sim um encontro com eles, proposto pelo Delair, isso saiu na imprensa. Tá? E nesse encontro, o que a gente expôs a nossa proposta é antagônica deles. Não tem como eu ceder do meu lado sem ele ceder do deles, porque assim, as coisas que são os balizadores da nossa proposta é totalmente antagônica com a deles. Então não dá para sentar com eles para conversar sobre algo que a gente não vai ter consenso, tá? Então assim, a gente está disposto até assim, vamos conversar até com eles, não, acho que isso vai acontecer naturalmente, tá? Deve acontecer. Mas eu acho que é importante ficar claro que a gente está sim ouvindo todo mundo, querendo ouvir mais pessoas, porque a gente tem até o dia 20 de março para ajustar o que a gente achar que realmente cabe ajuste. Porque, como eu falei, a gente não pode sair hoje, a gente tem quase 300 pessoas apoiando a gente no site, a gente não pode sair do grupo de 300 para mudar um mundo de 40 milhões. Então a gente tem que tentar ouvir o máximo de pessoas possíveis. Legal. Acho que é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu acho que talvez o mais importante para o pessoal entender a diferenciação entre o estatuto atual, o status quo, como ele falou, e do novo projeto, né, da nova proposta que vocês estão apoiando, no caso. As principais diferenças, eu acho que era legal falar. Eu cheguei a começar a falar, né? Começa pela questão de ele não estar adaptado ao Código Civil. E aí não é só o Código Civil. Acho que talvez isso, seja talvez a mais importante, na minha opinião. Formalmente talvez seja, né? Mas não é só o Código Civil, é por isso que eu ia entrar. Também não está adaptado ao Estatuto do Torcedor, não está adaptado à Lei de Transparência do ano passado, não está adaptado à Medida Provisória 620 do ano passado, que também é importante, né? O Estatuto do Torcedor, né? Eu falei, nós estamos agora inclusive com, parece que talvez caso o processo estatutário não vá à frente, né? A questão do recolhimento de incentivo fiscal é uma questão que está em aberto. O atual estatuto não prevê esses mecanismos para o Flamengo conseguir, mesmo querendo se regularizar, né? Então, são uma série de diplomas legais, na verdade, que estão faltando, né? Tá capenga, né? Então já parte por aí. E também pela outra parte que a gente entende, né? A gente vê que falta um órgão próprio, específico para questões de disciplina dentro do clube, falta uma maneira do associado poder controlar a execução do orçamento e não ficar refém apenas do que o Conselho Fiscal faz muito bem, de analisar, de pesquisar, mas ele tem que ter o meio dele também de chegar e interpelar a gestão. Tem que ter uma maneira de a gente chegar e responsabilizar aquele gestor que malversou o recurso do Flamengo, né? A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal que vem desde 2001, né? E que no início se falou, isso vai inviabilizar as prefeituras, vai inviabilizar o Estado, e muito pelo contrário, mostrou que mesmo acontecendo ainda episódios frequentes de corrupção hoje no poder público, melhorou muito. Hoje há meios de você fiscalizar e punir, né? E punir as pessoas que não tomam conta do dinheiro que não é delas, entendeu? O dinheiro e o patrimônio que não é delas. Schettini, o Marcão está perguntando para vocês dois aqui, para perguntar para vocês sobre a mudança na forma da eleição. Na verdade, o que nós temos hoje de processo eleitoral no Flamengo? Vamos analisar por alguns prismas. Na verdade, nós temos uma chapa hoje que é eleita para a eleição, né? Nessa chapa tem o presidente, que é de fato quem é eleito, né? Acabam constando da chapa vice-presidente, mas que na verdade não são eleitos, porque eles não estão presos pelo cargo eletivo, eles podem ser nomeados e destituídos a qualquer momento pelo presidente. E uma chapa de 150 membros para o Conselho Transitório, né? Porque todo o associado proprietário hoje, né, ele é membro nato do Conselho Deliberativo, bastando ele no prazo fixado pelo Conselho para manifestar interesse em ser conselheiro, mas há 150 sócios contribuintes que participam da eleição
e preenchem o Conselho Deliberativo de acordo com a colocação na eleição, né? E hoje nós temos, quando começa, vem o ano eleitoral, quando chega em abril, já começa uma efervescência, aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos, todos eles com chapas válidas, com assinaturas, né? E acaba que quando a gente chega, né, no dia da eleição, tem 2 candidatos, 3 no máximo, né? Não vou nem muito longe, a eleição passada, por exemplo, teve 3 no último dia, mas no penúltimo dia havia um zum na Gávea, que de repente o Jorge Rodrigues, que ficou em terceiro, iria juntar com a Patrícia. Se é verdade, eu não sei, mas de qualquer um zum e que tira a tranquilidade do processo eleitoral. Eu acho legal você chegar na eleição, sabendo exatamente quem vai participar da eleição, quem vai participar do pleito, né? Então, como hoje as chapas são inscritas, né? Você tem uma chapa, além daqueles nomes, tem a ver uma série de nomes subscrevendo a chapa. Não necessariamente que eles tenham que assinar, mas o nome do associado vai constar ali embaixo. Para que servem esses nomes ali embaixo? Seria para dar representatividade àquela chapa, mostrando que aquela chapa detém uma certa parcela dentro do corpo do colégio eleitoral que eu gostaria de ver eles participando do pleito. Mas, na verdade, né, se a finalidade dessa assinatura é dar essa representatividade, e se hoje, né, qualquer um pode escrever o nome de alguém e colocar para frente, na verdade não há representatividade, ou pelo menos você não pode garantir essa representatividade. Há casos conhecidos, tem um amigo do Marcos, eu conheço outros casos, de pessoas que nem sabiam que estavam inscritos em chapas e os nomes deles estavam lá embaixo, né? Então, qual é o objetivo? Fazer com que aqueles que querem realmente que aquela chapa participe do processo eleitoral estejam lá pessoalmente e votem e deem um ok, né? Então está se transferindo essa etapa para o Conselho Deliberativo, né? Para uma etapa de validação das chapas, né? E acaba que, pelos percentuais que nós estamos colocando para validação, o processo eleitoral vai para a Assembleia Geral no máximo com 4 candidatos, no mínimo com 2. Né? Nós tivemos, por exemplo, o caso no Grêmio, né, em que a eleição não aconteceu. O associado, não sei se foi, o Grêmio foi no Inter. Não, foi no Inter. Foi no Inter. A última eleição do Inter, a eleição acabou sendo decidida no Conselho Deliberativo, o que a gente não quer, até porque a gente defende a eleição direta, quer dizer, todo e qualquer sócio do clube vai votar para presidente. Então, a gente estudou muito, isso que a gente acabou de falando, a gente estudou acho que mais de 20 estatutos, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? E a gente viu que era importante, sim, esse filtro que vai ter no Conselho Deliberativo, porém esse filtro não acaba com a eleição não acaba ali de jeito nenhum, de hipótese nenhuma. Tá? Então, assim, sempre vai para a Assembleia Geral, isso é importante que fique claro, porque já foi ventilado aí que a nossa eleição não era direta, que a gente ia fazer uma eleição em primeiro turno. Não tem primeiro turno. Esse processo de validação da chapa é um processo que existe em qualquer eleição, inclusive, por exemplo, na majoritária, né? A gente pode ver que no ano passado, por exemplo, nós tivemos 2 partidos tentando ser criados, né? Um conseguiu, o outro não conseguiu. E qual foi o processo deles? Coletar milhões de assinaturas no mínimo de estados da federação, no mínimo de quantidade, um conseguiu, o outro não conseguiu. A partir do momento que o Tribunal Superior Eleitoral, né, consagra aquela instituição como um órgão partidário, como um partido político, todos os outros candidatos apenas são filiados a um partido e se limitam a atender os aspectos formais. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo não tem partidos políticos. Então, a cada eleição, né, cada chapa tem que se validar, né? Então, não tira o caráter da eleição direta. Quem elege o presidente é a Assembleia Geral. São o corpo de todos os associados adimplentes, né? A fase do Conselho Deliberativo é apenas uma fase de validação. A gente só para fechar esse assunto, de forma resumida, com essa ampliação do Código Social, para a gente não ter nenhum maluco endinheirado, a gente tem que ter sim esse mecanismo de filtro. A gente está só mudando o mecanismo que hoje é falho, isso eu afirmo que é falho,
tá? Até porque, como o Chiquitini falou, teve o caso do avô do amigo meu, do grande amigo meu. O senhor tem 90 anos, nem escuta direito, e ele estava numa chapa e não sabia nem do que se tratava. Nem queria. Então, a gente sabe que essa ferramenta hoje não funciona, tá? Então, só pra gente fechar esse assunto, a lição do clube é direta. A gente tem, assim, se a gente tiver mais algumas dúvidas, eu acho que até para não... A gente tem inclusive o caso do Vasco hoje, né, Tem. que está à beira de entrar em processo eleitoral também, né, e o prazo vencia mais ou menos há uns 6 meses atrás, e o número de associações explodiu, né, foi um número absurdo, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas um número 300% maior de pessoas. Eu acho que compraram 1.200 títulos de sócio proprietário num dia. 1.200 num dia. É um pouco esquisito, né? Certamente para interferir na eleição, né? Parece que alguns desses títulos vão ser cassados, que não foram pagos, mas de qualquer maneira é o tipo de turbulência que a gente não quer ver no Flamengo, né? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pergunta do Raul. Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Ele me perguntou assim: Pablo, já comentaram sobre a autossuficiência dos esportes amadores? Comecei a assistir com 30 minutos, seria legal comentar da gestão em relação ao futebol. Na outra proposta parece que o futebol vai bancar os amadores. Eu acho que a gente acaba não fugindo, né, dessa comparação com a outra proposta, até porque na entrevista que o Leonardo Ribeiro deu para Vivi no Magia, ele fala que a proposta dele é 20% fixo para os esportes amadores. Quer dizer, a gente continua tirando dinheiro do futebol, continuaria tirando dinheiro do futebol para bancar outros esportes. Tá? Não que a gente ache que tem que acabar com os outros esportes, mas a gente viu já que nesse primeiro ano de gestão foram captados 16 milhões em lei de incentivo. 16 milhões em lei de incentivo. Tá? Então, quer dizer, a gente sabe que hoje é factível conseguir muito dinheiro para o esporte olímpico através de outras fontes de receita, não o futebol. Porque hoje o futebol banca tudo, desde a sede até o social, o CT, tudo é bancado pelo futebol, basicamente. Não precisa nem muito longe. Nós temos a maior referência de esporte olímpico, né, no Brasil é o Clube Pinheiros. O Clube Pinheiros não tem um time de futebol que o carrega nas costas, né? Ele não inventou a roda, né? Ele foi buscando maneiras, né, de conseguir fomentar e manter o seu esporte nesse grau de excelência que é hoje. A gente quer que o Flamengo também assim o faça. A gente não quer que vai na esteira, né, do futebol, eternamente dependendo do futebol, né? Até porque um outro elemento também, essa divisão proposta, né, voltando ao tema anterior, lá do começo, né, da divisão de aquele associado que paga ou não paga a sede, também serve para isso, porque sabendo exatamente qual é o associado que está habilitado a frequentar a sede, né, é possível planejar não só a questão de orçamento, mas programar uma estrutura. Uma coisa é você ter uma estrutura de seguranças, de piscina, né, para 100 sócios, outra para 2.000. Né? Então, tudo vai girando em torno de dar ferramentas para a gestão que tiver, né, no controle do clube, de planejar e executar a contento as suas estratégias. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Também mais uma do Patrick aqui, ó. Haverá limite definido no estatuto de número de sócios proprietários? Não, hoje não. Continua como... na verdade, hoje não tem limite e continua sem esse limite. Tá? Na verdade... Existe um limite... Existe um limite, porque o Conselho Deliberativo decide o número de títulos a serem emitidos, né? E aí, quando esse limite vai chegando ao seu final, é colocado novamente em pauta a necessidade e a oportunidade de emissão de novos títulos proprietários. De praxe, assim, não existe, o estatuto não diz que vai ficar, por exemplo, no máximo 5.000 sócios proprietários, 10.000. A gente não estabelece isso, porém, como o Chiquitini falou, tem remessas de títulos. Tá? Hoje eu acho que tem mais ou menos 200, 300 títulos, a última vez que eu ouvi falar, à venda ainda. Ainda para vender. Quando acabarem esses títulos, o Conselho Diretor tem que pedir no Conselho Deliberativo a emissão de mais novos X títulos para continuar sendo vendidos, mas com essa ampliação do quadro social que a gente quer, não tem muito cabimento a gente limitar o quadro de sócios proprietários do clube, na verdade, de nenhum quadro a gente não tem por que limitar. Achou alguma aí, André?
com a pergunta, senão eu vou continuar com a pauta. Mano. Peraí. Essa é uma pergunta que eu já queria ter feito para vocês. São duas coisas. Primeiro, eu não sei se a gente falou um pouquinho no começo, mas acho que a gente pode desenvolver melhor isso. A gente primeiro fez uma... Peraí que eu tirar o fone, porque senão fica uma loucura o áudio. Primeiro a gente fez uma comparação com o Conte Comigo Fla com as propostas adversárias, vamos dizer assim. Eu queria que vocês dessem uma passada de vocês, como se fosse um Conte Comigo Fla versus atual estatuto. Pegando pontos bem chaves, assim, pontos importantes, o que era, como vai ser. O que era, como vai ser. Vocês acham mais como se fosse um bate-bola, mostrando pra galera como tá hoje e como vai ser a partir de agora se vocês entrarem. Bem, então, entrando no processo eleitoral, que já foi tema aqui de discussão, né? As chapas são inscritas, mas ao invés de ir direto para o pleito na Assembleia Geral, passam por um processo de validação no Conselho Deliberativo. Toda chapa que conseguir 20% ou menos ou mais dos votos dos conselheiros está habilitada a participar da Assembleia Geral. Se por acaso apenas uma chapa tiver mais de 20%, né, a segunda colocada, independente dos votos que tiver obtido, vai para a Assembleia Geral também para a eleição. Uma maneira de que não deixar que a eleição se resolva na etapa de validação e que todo qualquer associado tenha a oportunidade de votar da onde estiver no país para presidente do Flamengo, né? Ô Schettini, eu até estou fazendo uma colinha aqui, abri o site, que é bacana que a gente tem aquela tabela comparativa que faz bem essa questão. Se você me permite, eu acho que eu posso soltar para você um tópico e te falo como era e como era. Pode ser assim? Aí de repente faz um bate-bola com vocês dois. Tem os principais aspectos aqui. O primeiro dele é perfil jurídico. Aí como é o atual e como é o Conte Comigo Flamengo. Nada muda, continua sendo uma associação civil, né? Não há uma coisa que vem sendo ventilada, né, em Twitter ou por outros meios, que se transformaria o Flamengo numa SA, que o Flamengo viraria uma empresa. Isso não existe, né? Ele continua sendo uma associação civil como é hoje, né? Apenas quando a gente fala da adaptação do Código Civil, porque o capítulo sobre associações civis sofreu mudanças do Código de 16 para o Código de 2002. É uma mera adaptação, então nisso nada muda. Tá, vamos lá. Modelo de mensalidade. Tá, o modelo de mensalidade foi o que eu já tinha comentado. Tá? A gente passa a pagar uma mensalidade e quem quiser paga uma taxa de manutenção da sede. Então, isso já, para não ficar redundante, eu já tinha comentado. Essa é a grande diferença, porque hoje o associado do clube paga pela utilização de uma sede que talvez ele não use. E a gente sabe que hoje a gente tem um quadro social por volta de 11 mil sócios, contando com os dependentes, 26 mil dependentes. Quem já foi na sede do Flamengo sabe que não cabe hoje naquela estrutura 5 mil, 10 mil, ainda mais 26 mil. Então a gente sabe que muita gente ali é sócio e não frequenta a Gávea. E se a gente quer uma ampliação de 100, 200, 300, 400 mil sócios, não dá para botar isso, essa quantidade toda dentro de uma sede social, tá? Então a grande diferença é essa divisão entre a mensalidade, que todos pagarão, e a taxa de manutenção da sede. Basicamente é isso, mas o que eu já tinha comentado anteriormente. A respeito do quadro social. Tá? O quadro social eu já tinha falado também. Hoje a gente tem as categorias grande benemérito, emérito, proprietário, patrimonial, contribuinte e contribuinte estadual. Tá? A gente vai ter sócio proprietário e sócio contribuinte. Tá? Então, assim, todos os outros passam a ser vinculados ou uma ou outra categoria. O patrimonial continua sendo patrimonial. Se ele quiser se manter patrimonial eternamente, ele vai se manter com os direitos adquiridos que ele tem hoje. Ele não perde esse direito. Porém, a gente entende que a grande maioria do patrimonial, se tiver uma facilidade para se tornar proprietário, acho que a maioria fará isso, né? Então, o Estatuto já descreve que vai ter uma facilitação, tá? Porque hoje, só para explicar como que funciona hoje o patrimonial, após 5 anos, ele pode pagar a diferença entre os títulos do proprietário e se tornar proprietário. Com a entrada desse estatuto, a gente está tirando esses 5 anos, tá? Essa carência. Logo, entrando no estatuto,
quem for patrimonial quiser migrar de categoria poderá fazer. Vamos lá, associado proprietário. Hoje, eu acredito que a nova proposta aumenta os direitos do associado proprietário, né? Preserva os mais importantes e aumenta, né, em outros itens, né? Uma das críticas que se tem a outra proposta, por exemplo, né, é a redução ou limitação do Conselho Deliberativo, né, de que apenas alguns sócios proprietários iriam participar dele, né, enquanto que não. A gente acha que tem que continuar como está. Todo sociedade proprietário que foi lá, que adquiriu o título, né, ele, se quiser, se mostrar interesse, né, na época pré-eleitoral, ele vai compor o Conselho Deliberativo como membro nato. Todos os cargos de gestão do clube são exclusivos do sócio proprietário, né, que também vai poder controlar a execução do orçamento do Flamengo. Tá, obviamente que eu não vou ler toda a tabela comparativa, quem quiser estar lá, eu acabei de postar também, eu vou pegar mais algumas. Tem uma pergunta da Thaís aqui que é muito importante, da qual eu acabei de perder, está aqui. O Patrick perguntou a respeito se haveria limite para os associados, proprietários. Ele perguntou, mas sem limite de associados ao Flamengo, como você pode melhorar a estrutura do clube para aqueles que frequentam? A resposta para isso é o seguinte: a gente sabendo quantos associados pagam a taxa de manutenção, que hoje todos pagam, tirando os, acho que 4.000 isentos que me falaram, eu não tenho esse número, mas eu sei que é um número bem grande, tá? A gente sabendo o número de pessoas que têm interesse em frequentar a sede, a gente consegue, assim, eu digo, o conselho diretor vai conseguir mensurar o espaço físico, o que esses associados querem, então, e destinar esse dinheiro dessa manutenção para a sede social. Se descobrirem que a sede social são para 1.000 pessoas, talvez o espaço seja grande demais. Ou se for para 10.000 pessoas, talvez seja pequeno demais. Então, assim, isso vai facilitar a gestão a saber como aplicar o dinheiro de quem quer frequentar a sede. Até porque o Flamengo é tão amplo que cabe pessoas que não têm interesse nenhum no futebol, ou até em outros esportes, mas querem ser sócio do clube. Tá? Eu acho que o Flamengo tem espaço para isso, tem espaço para todo mundo. Acho que isso que é importante deixar claro também. Deixa eu ver um assunto importante aqui. São 2 pontos que eu separei para falar sobre a tabela comparativa. Um é sobre eleições presidenciais. Como é hoje e como seria no de vocês? Muda alguma coisa, não muda? Foi o que eu falei, né? Mas bem curtinho para a gente já passar então, hoje a apresentação de chapas passa pelo Conselho, pela Comissão Eleitoral, Conselho de Administração, e toda chapa que quiser, que tiver o número de assinaturas mínimas e chegar até o dia da eleição concorrendo, vai concorrer, né? Mas não é o que acontece, né? Sempre há composições de grupos, em tese antagônicos, mas há composições e chega-se 2, 3 candidatos. Hoje, né, assim, como a gente quer, né, e está inserido no estatuto, ele passa por uma fase de validação no Conselho Deliberativo e obtendo o mínimo de votos necessários e no mínimo de 2 vão à Assembleia Geral, a gente vai ter eleição com pelo menos 2 chapas e no máximo 5, né? No máximo. Tem uma pergunta muito legal aqui do Flat to Death. É o seguinte: com um conselho com 5 membros, priorizando finanças, jurídico, marketing e auditoria, como ficam as áreas de administração, esportes olímpicos, patrimônio, secretaria, comunicação e futebol? É uma coisa interessante, né? Porque não são 5 membros, são 7 membros, né? O novo conselho de administração, que hoje seria o conselho diretor, né? Uma coisa interessante, assim, é eleito o presidente, são eleitos os demais membros do conselho de administração, sendo que 2 desses membros do conselho de administração tem que ser um especializado com formação jurídica comprovada e o outro especializado com formação econômica comprovada. Quer dizer, finanças, contabilidade, marketing, jurídico. Qual foi o que você falou? Jurídico. Isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, mesmo na parte que seria amadora do clube, né, já há um encaminhamento para que sejam pessoas habilitadas para conduzir, né? Todo o resto do clube ele é gerido por executivos. É uma diretoria executiva que vai cumprir as diretrizes dadas pelo Conselho de Administração, né?
inclusive na parte de esportes olímpicos e etc. Some a figura do vice-presidente de pasta, né? Fica a figura do conselho, né? E aí sim, se o conselho achar interessante e deve achar que haja um executivo específico, especialista na questão dos esportes olímpicos, vai ter 1, 2, quantos forem necessários, né? Para atender e para cumprir as metas que forem colocadas. Legal. Posso fazer uma pergunta aqui para você? É o seguinte, qual o maior desafio para aprovar esse novo projeto? Assim, quais são as barreiras que vocês vão ter que transpor para conseguir aprovar o novo projeto? Eu acho que a maior barreira acho que a barreira até normal do ser humano, né? O medo da mudança. Assim, todo mundo prefere assim... Vencer o ranço, né, mano? Vencer o ranço. É melhor ficar como tá do que ter o risco de acontecer alguma coisa e fique pior. Não, realmente a gente tem essa preocupação também de ficar pior, porque alguns dos outros estatutos deixariam o clube bem pior do que hoje. Então, acho que esse medo também é uma parte nossa também. Talvez seja por esse motivo esse desejo tão grande da mudança. Então, além disso, historicamente, o Flamengo tem problemas de seguir os procedimentos estatutários regimentais. Por que eu digo isso? Hoje, para mudar o Estatuto do Flamengo, tem que seguir o artigo 50 do regimento interno. Tá? Lá diz toda a questão de prazos e processos e procedimentos de como vai ser a forma que vai ser levado essa alteração. Só que a gente, no passado, viu muito estatuto sendo engavetado, mesmo estando dentro dos prazos, dentro do procedimento. E esse é o Flamengo que a gente entrou e viu que existia e ainda existe. Então, assim, também conseguir fazer com que as coisas que estão escritas aconteçam é um desafio. Tá? Então, são dois, né? Acho que a luta contra o status quo, a luta para fazer valer o direito de todos os associados, e eu digo isso até das outras propostas, tá? Porque as 3 protocoladas têm sim o direito de serem votadas, independente da gente gostar ou não. Tá? Eu acho que isso é um direito de todo associado. Acho que a democracia do Flamengo mostra isso, mas eu acho que esses são os principais desafios. Eu tenho... Travou aqui ou não? Não. Eu tenho uma pergunta que faz parte que é mais um tópico da tabela comparativa que me interessa bastante. A gente passou por administrações bem complicadas no Flamengo recentemente, até pela questão da lisura. Então, esse ponto da responsabilização dos administradores, para mim, é um ponto muito importante. Como é que vai funcionar? Como é que é hoje? Como é que vocês pretendem gerir isso e fiscalizar essa questão? Hoje a gente sabe que... Acho que o Tiquitino pode até falar melhor depois dessa parte, mas eu acho que a gente sabe que a lei está acima de qualquer estatuto, né? Porém, se é tão difícil a lei ser cumprida no Brasil como um todo, ainda mais num clube que hoje não é para muitos, né? Como eu falei, hoje o clube tem 12 mil associados. O que a gente está mudando é basicamente a questão orçamentária, e essa questão orçamentária ela vai ser pautada em alguns pilares muito fundamentais. Tem que seguir o orçamento aprovado a partir do dia 15 de novembro do ano anterior. Tá? Se o Conselho Diretor, na verdade o futuro Conselho de Administração e a Diretoria Executiva não cumprir o orçamento do clube, elas sofrem sanções automáticas. Quando eu digo automáticas, não tem que passar por conselho nenhum, por comissão nenhuma, para que essas punições ocorram. Então, todo mundo que fizer besteira no Flamengo, como muitos fizeram no passado, serão automaticamente punidos ou podados de poderes. Tá? Então, acho que, sendo bem resumido nesse ponto, porque é um ponto muito extenso, é um ponto que daria para fazer um outro programa só para falar sobre isso. Que deu bastante debate. Que a gente teve que estudar muito, a gente estudou muito as melhores práticas de governança corporativa, a gente estudou muito outros estatutos. Então, assim, a gente não está querendo transformar o Flamengo numa empresa. Eu acho que esse ponto é fundamental. Outra coisa que foi ventilada não queremos que a gente tenha o Flamengo S.A. A gente acha que não funciona. Tá? O Flamengo é uma instituição desportiva e assim deve ser eternamente. Então, assim, o Flamengo não vai ser uma empresa. O Flamengo tem que ser gerido profissionalmente.
E não profissionalmente como uma empresa. Até assim, uma entrevista que o Totti deu foi muito claro em relação a isso. Eles viram que não dava para ser 100% empresarial, né? Porque o Flamengo tem peculiaridades como qualquer outra instituição esportiva, né? Que empresa não tem, é uma outra realidade. Isso aí não dá para a gente tirar o modelo como está e botar numa outra realidade. Vamos pegar as melhores práticas de tudo. Legal. Tem alguma pergunta? Só complementando o ponto da responsabilização. Hoje o torcedor do Flamengo ele é muito vago, ele fala sobre responsabilização, mas de maneira muito en passant, né? O nosso texto já deixa claro que cabe a responsabilização em sede criminal, em sede civil, em sede administrativa, né? O próprio mecanismo é uma trava automática. Então, o associado do Flamengo ele tem que deixar de ser testemunha da história, né? Testemunha de uma gestão, seja ela qual for, que não estiver executando o orçamento a contento como foi planejado. O estatuto da arma automática, da arma para ele dizer, calma, não vamos lesar o clube mais não, vamos ver o que está acontecendo, entendeu? Então a gente não vai só chorar sobre o leite derramado, a gente vai impedir que alguma coisa errada aconteça na hora que está acontecendo. Eu só queria voltar num assunto aqui, porque eu já vi algumas 3, 4 perguntas da mesma coisa, ou algumas críticas, tá? Só para deixar claro, sobre a questão do Off-Rio. Tem algumas pessoas falando que o Off-Rio vai perder direito, não vai poder mais entrar na sede. Assim, eu tentei no início falar, acho que eu não fui claro o suficiente, só para contextualizar como funciona hoje. Os 30 dias que os Off-Rios podem frequentar a sede, elas não estão no estatuto atual, tá? E não deveriam estar mesmo. É por isso que a gente tem regimentos internos que estabelecem esse limite. Talvez 30 seja bom para hoje, talvez para amanhã seja ideal 60, 90, 100, entendeu? Então assim, se a pessoa é off-rio, a gente entende também, acho que todo mundo entende que a frequência não é tão grande. O que eu afirmei o que acontece hoje não deixará de acontecer, só se o conselho diretor, o futuro conselho de administração, não quiser. A Patrícia quis, o Márcio Braga quis, o Elinho quis, o Kleber Leite quis, o Bandeira quis, todo mundo quis. Eu acho muito difícil o Off-Rio deixar de ter esses 30 dias, tá, gente? Então, assim, a questão é o Off-Rio, para ele nada muda. Ele só passa a se chamar sócio contribuinte, como ele já é. Só tira essa dinâmica do Off-Rio, tá? Então, assim, esse nome Off-Rio passa a não existir mais e vai ser tratado como sócio contribuinte, podendo votar, e assim, é muito importante, eu acho que aproveitando isso, não sei se muita gente sabe, hoje o Off-Rio paga R$40 e o sócio torcedor raça é R$39,90 e pode ser sócio torcedor raça sem pagar nada. Então todo sócio Off-Rio não paga o sócio torcedor. E todo sócio torcedor que é fora do Rio, entre para sócio Off-Rio e passe a não pagar o sócio torcedor. E você vai poder votar daqui a 3 anos. Então, assim, então, assim, todo mundo que está assistindo aí, que é Off-Rio, que na verdade que não mora no Rio e é sócio torcedor, entre para sócio Off-Rio, você vai pagar o mesmo valor que você paga para o teu sócio torcedor e vai manter o seu título de sócio. O seu título não, desculpa. O seu sócio torcedor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui minha, na verdade. Você falou que algumas outras propostas de estatuto foram engavetadas. Por que foram engavetadas? O que faz você entender ou faz você acreditar que essa de vocês não será? Não, na verdade ela não foi engavetada, vamos usar o termo correto, ela não foi a votação, ela não foi a plenária, ela não foi adiante. A gente vai exigir, né? vai exigir nos limites que o estatuto prevê pra gente. Né? A gente vai cobrar do deliberativo que cumpra os prazos, que cumpra o prazo para emenda, que cumpra o prazo e todos os prazos definidos no artigo 50, que não são poucos. Né? Então, a gente vai fazer a nossa parte. Né? Se outros grupos, outras propostas não foram à frente, quisiam marcar posição, queriam deixar consignado, queriam criar um fato político, a gente não está aqui para criar fato político, a gente está aqui para realmente propor uma mudança séria para o clube. Entendeu? Eu acho que só para completar o que o Schettino está falando, tá? É muito importante, porque eu estou vendo aqui de novo as pessoas continuam com algumas dúvidas. É importante entrar em contato com a gente, que a gente tem essas 2 horas para falar aqui, mas acho que essa troca de
de informação tem que continuar, tá? É Então, pra isso assim, que a gente tá o aqui. Lineker tá comentando ainda, Lineker, manda um e-mail pra gente que eu vou te responder, o Schettini te responde também, tá? Sem problemas, para ficar mais claro para você esse ponto, tá? Porque é importante que fique claro mesmo, até qual porque e-mail? pode mandar para contecomigo@gmail.com, tá? Não só eu, quanto outras pessoas, a gente tem acesso a esse e-mail, então pode mandar que a gente vai responder. Só quero que fique claro para todo mundo, até porque se couber algum ajuste, a gente vai ajustar, tá, gente? Então, assim, é importante isso. Manjinho, acho que a gente pode falar uma coisa até que a gente incluiu na pauta hoje mais cedo, uma sugestão de um amigo nosso, falar sobre adequação, um pouquinho mais sobre a adequação ao Código Civil, Estatuto do Torcedor e a Lei Pelé, que é uma questão bem importante também. É assim, eu acho que o Schettini já falou bastante, mas eu vou completar para ficar mais claro. Resumidamente, se a gente não tiver adequado esses 3 pontos que o Pablo citou agora, a gente pode deixar de receber incentivos fiscais, incentivos do desporto, assim, essa lei de incentivo que a gente captou, que eu disse anteriormente, os 16 milhões, a gente pode deixar de receber, justamente por não estar adequado a esses 3 pontos que o Pablo citou, Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, Código Civil. Então, assim, basicamente é isso. Se a gente não se adequar, a gente para de receber receita. Uma coisa que eu acho que é muito importante, que aí entra na questão da divulgação. Como vocês estão fazendo a questão da divulgação das mídias sociais, da parte de marketing? Como as pessoas conseguem conhecer o Conte Comigo Flamengo? Como elas podem acessar? É mais uma propaganda mesmo para as pessoas entenderem e ficarem mais íntimas. Como eu falei no começo, né, o projeto foi, a pedra da expressão, né, ele foi protocolizado em novembro do ano passado e agora em 2014 nós lançamos o site. Né, há um prazo, tão logo foi aberto o prazo para emendas, né, a gente lançou o site justamente para que as pessoas interajam com a gente e tragam para a gente suas dúvidas, suas sugestões e suas críticas. Né. Então nós temos o site hoje, contecomigofla.com, contecomigoflamengo.com, né, novoestatuto-do-flamengo.com. Temos o Twitter também, @contecomigofla, né, no Twitter também dá para trocar bastante informação. Né. Boa parte da gente é frequentador da Gávea, então se você associar, está na piscina, você pode parar para conversar, trocar ideia, conversar. Todo sábado. Principalmente aos sábados. Principalmente aos sábados. Todo sábado, a partir das 11 horas, a gente está no Bar da Piscina, tá? Não só eu, quanto outros signatários do projeto, apoiadores. Pablo tá lá também, tá? Tosa também tá de vez em quando lá, prestigiando a nossa resenha pós-pelada. Boa resenha. Mas é importante que a gente tenha conversado muito sobre isso lá. Então, quem quiser chegar, só avisar. Porque eu tô indo, porque a gente não conhece todo mundo ainda. Deixa eu falar, oi, te vi, conheci o projeto, quero saber um pouco mais. Isso aí, não se acanhe. Vamos sentar, vamos tomar um chopp, vamos conversar. Quem tem dúvida, como é que faz dentro do site? Dentro do site? Tem algum canal de dúvida onde você faz uma pergunta? Tem um canal de contato. Tem um canal de contato que você faz as perguntas lá. Tem o e-mail, que eu vou repetir, contecomigoflamengo@gmail.com. Tem o Twitter também, estamos respondendo por lá. Tá? E assim, só para ficar claro, não só sou eu que respondo, nem o Schettini, a gente tem muitas outras pessoas que estão... Tem uma equipe que está colaborando bastante. Até porque, assim, às vezes eu estou com muito trabalho, Schettini, então a gente tem que dividir bastante isso aí. Então, assim, é muito importante que vocês curtam o Twitter, retweet, quem estiver apoiando, divulgue o máximo, que é muito importante que a gente consiga atingir tanto os associados quanto os futuros associados, porque eu considero quem não é sócio do Flamengo hoje um futuro associado e eu gostaria que todo mundo pudesse ter esse prazer de estar dentro do clube, participando e fazendo o Flamengo maior e melhor. Quem não é associado agora não tem a força política, mas vai ter daqui a pouco. Sim. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma dúvida minha, que eu acho que deve ser da maioria das pessoas. Como é que funciona isso? Como vai ser votado? Quais são as datas? Quais são os prazos? Beleza, pra mim ainda é meio nebuloso, assim, porque... Eu até fiz um exercício sobre isso, tá? O estatuto, essa proposta foi protocolada no dia 19 de novembro. No dia 20 de dezembro, ela foi votada, digamos, na pedra pelo presidente do Conselho Deliberativo, Delair Dombrowski. A partir dessa data, ele abriu 90 dias de prazo para emendas. Emendas que hoje, que a gente já explicou, são ajustes que podem ser feitos no texto ao longo desse processo. Tá?
o Delair poderia ter aberto 45 dias, depois mais 45, mas ele por praxe já abre 90 dias. A partir do dia 20 de março, o presidente abrirá mais, provavelmente, 90 dias, ele poderia abrir só 45, para estudo da Comissão Permanente do Estatuto, como uma comissão do Deliberativo, que analisa as emendas, ele pode rejeitar as emendas, ele pode botar as emendas em destaque, ele pode preparar um substitutivo do Estatuto. O que é o substitutivo do Estatuto? Uma proposta que ele entenda que seja mais de consenso. Tá? Então, assim, é uma comissão que tem, acho que 7 membros hoje, não sei de cabeça, tá? Mas é uma comissão lá do Conselho Deliberativo. Então, a partir do dia 20 de março, contando mais 90 dias, cairia em junho, aí ele tem mais 15 dias para chamar reunião, botando mais 15 aí que ele vai chamar reunião, início de junho. Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, seguindo os prazos, eu digamos que dia 2, 3, 4, 5 de julho. Tá? E é votado no COD isso? Isso hoje é votado no Conselho Deliberativo. Tá? Muitas pessoas perguntam, mas alguns outros clubes votaram isso na Assembleia Geral. Alguns clubes tiveram que entrar na justiça para isso. A gente já viu que tem pareceres tanto a favor quanto contra. O Fluminense, por exemplo, votou na Assembleia Geral, mudou o estatuto. Hoje o sócio torcedor, que na verdade é sócio do clube, que não frequenta a sede, vota diretamente na Assembleia Geral, e eles tiveram essa mudança no estatuto. O Santos tentou a mesma coisa, porém teve a liminar que eles conseguiram para votar na Assembleia foi cassada e a alteração do estatuto foi feita no deliberativo. A gente acredita que deveria ser feito na Assembleia Geral, até porque eu acho que todo sócio tem o direito de votar em algo que influi na sua vida associativa, porém a realidade atual é no Conselho Deliberativo. Então a gente está trabalhando... Até a maneira de prestigiar o estatuto atual. A gente está trabalhando no Conselho Deliberativo, porém esse estatuto prevê que uma nova alteração, ele sendo aprovado, será na Assembleia Geral para todos os sócios. Tem uma pergunta aqui do Jonas. Não, Jonas, um camarada nosso. Fica mantido o direito a dependentes, cônjuge, filhos e mãe? Não só é mantido, como é ampliado. O estatuto ele apenas dá o direito de ter a mãe como dependente. E hoje esse direito também é estendido ao pai. Olha. Entendeu? Porque no fundo esse mãe é um ranço, né, daquela uma sociedade mais patriarcal, né, vindo também na inspiração do Código Civil de 16, né, então geralmente a mãe, se ela não está casada com o pai, né, porque por causa de óbito, viuvez, ela poderia continuar como associada com dependente do filho, né? Mas na verdade não, na verdade tanto o pai como a mãe pode ser dependente do filho, né? Então até estimula a transmissão, né, em vida e não só pós-mortem do título do pai, dos pais para os filhos. Né? Eu queria perguntar uma coisa sobre essa, eu vejo pelo site aqui, tem a questão do apoio. Como é que é? Eu vejo que tem várias pessoas aqui, o meu nome já está, tem várias pessoas. Como é que funciona esse apoio ao projeto? Em tese, qualquer pessoa que manifestasse apoio no site pra gente, a gente iria colocar, né? Mas acontece que é uma eleição dirigida pelo Conselho Deliberativo, né? A gente quer que reflita exatamente o apoio que a gente tem no momento da eleição. Então, a lista de apoiadores que nós temos hoje são de conselheiros do Flamengo, né? Não é da torcida em geral, né? É uma eleição dirigida a um colégio eleitoral bem específico, né? Mas se você é sócio torcedor, se você é mero torcedor, se você é associado do Clube de Regatas do Flamengo, mas não é conselheiro, pode apoiar retweetando, discutindo, divulgando, conversando com outras pessoas e botando para frente essa ideia maneira. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que o amigo pediu para ficar anônimo. Mas ele pergunta, vocês acreditam em dirigentes que trabalhem por amor ao Flamengo, com dedicação exclusiva e sem receber nada em troca? Isso dá certo? Algo no estatuto atual garante a profissionalização? O que a proposta garante? E nas outras? Na verdade, é exatamente por isso que a gente estabeleceu a obrigatoriedade da diretoria executiva, né? Porque hoje a gestão do Bandeira estabeleceu uma diretoria executiva. Porém, no passado a gente viu presidente acumulando vice-presidência, acumulando cargo de diretor de futebol, e isso não funciona. Ninguém que tem que trabalhar fora do Flamengo
consegue se dedicar 100% ao Flamengo. Ou se isso acontece, assim, ou ela é um endinheirado que isso é para poucos no Brasil, ou tem alguma coisa estranha. Então, para a gente não ficar com esse pensamento que tem alguma coisa estranha, a gente estabelece que tem a obrigatoriedade da diretoria executiva, de um diretor-geral e de seus subordinados remunerados. Porém, os dirigentes serão amadores e não terão dedicação exclusiva, justamente porque não há necessidade deles estarem no dia a dia do clube, justamente por conta da diretoria executiva. O Pedrinho pergunta aqui para vocês: o tempo de vida associativa para ter direito a voto será mantido? Mantido tudo. Mantido. O que dois anos para associado proprietário e 3 anos para contribuinte. Isso para voto. Para voto. Vamos fazer um exemplo aqui para o pessoal. Por exemplo, eu me associei como sócio proprietário em julho de 2012. Julho de 2012. Poderia participar da eleição de 2015. Isso é mantido, como eu falei, direitos adquiridos dos sócios não serão alterados nem mexidos. A partir do estatuto para lá. Novo estatuto. Exatamente. Mas mesmo assim a gente não está mexendo nessa questão. Essa questão que o cerne da questão não é o prazo. Inclusive foi discutido, né? É um momento em que o associado proprietário entraria no conselho deliberativo, se seria só a cada processo eleitoral ou seria a cada início de ano, né? Então logo ele completasse o tempo mínimo para ser associado, né? Mas não era o cerne da questão, né? Ele estava preocupado com o processo marco da eleição do que esse detalhe. Até porque é interessante demorar algum tempo para ele compor o membro do deliberativo, que dá tempo a esse associado a frequentar o Flamengo, né? No caso daquele que frequenta a Gávea, de conhecer o Flamengo e aí sim estar preparado para compor um conselho deliberativo que vota matérias tão importantes. Legal. Bom, queria saber se a gente está com 1h40 de programa, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final a fazer sobre o estatuto, o novo estatuto, se vocês querem dizer alguma coisa e até uma questão que a gente daqui a pouco vai fazer o sorteio para a alegria de alguns aqui que estão desesperados pelas camisas. Bem, em primeiro lugar eu queria agradecer a chance dada à equipe, né? Porque está eu e o Manjinho aqui, mas a gente está em nome da equipe inteira, né? do Conte Comigo Fly e dos seus apoiadores, né? Agradecer a chance de expor o nosso projeto, de fazer essas pílulas, né? Esses pequenos comentários, porque o principal link está lá, está no site, está o próprio texto, né? Para quem tem um pouco mais de paciência de ler o texto completo. Tem muito conteúdo bom no site. Que é um texto chato, assim, o texto do estatuto é um texto legal, ele é complicado, ele é comprido, ele é muito menos comprido que o atual estatuto, né? Ele tem apenas 97 artigos, ele dá uma boa enxugada em relação ao atual, mas ainda assim é uma leitura comprida, né? Longa. Vale a pena até dar dica sobre o resumo que você que é legal você ler, que é legal você ler tudo para você entender como cada peça se encaixa. Se você de repente não tem essa paciência, vale a pena ler o resumo, ler a tabela comparativa. A gente está sempre alimentando aí o site com novos textos, com novas ideias, com novas ponderações, muito em fruto do que a galera interage com a gente e troca ideia com a gente, né? E é claro que todo mundo gosta mesmo de falar de bola na rede, de como o Mugni foi bem, se o Everton vai jogar, mas esse é um assunto muito importante porque mexe com tudo isso que a gente está falando. Sim, sim. No fim das contas, a ponta disso tudo é a bola na rede, mas isso tudo aqui envolve tudo que a gente pensa sobre a bola na rede. A bola da rede é o fim. É o produto exatamente. Final, né? A gente quer entregar para o clube meio. Quem dá os fins dá os meios, como diria o Cláudio, né? Então a gente tem que entregar para o clube todo o arcabouço para ele chegar e vamos para frente, Mengô, entendeu? A gente quer dar isso para ele, né? Então quero agradecer a chance aqui da equipe, né? Dar parabéns para os três, né? Pro Tozinha, pro Pablo, Patrick que está, né? Lá, né? com o tio Pateta, né? Dar um abraço legal, uma honra fora do comum estar aqui justamente no dia que a gente comemora os 2 anos do programa. Eu acompanho o programa sempre do outro lado do chat, né? Tô vendo aqui o problema que é para vocês gerenciar isso aqui, né? Né? E eu pedir, né, para vocês entrarem no site, lerem, né, discutirem, refletirem. Para a galera que é off-Rio, que de repente interage com uma outra galera que é sócia de um outro clube, quiser trocar experiência com esse outro sócio e trazer isso pra gente, assim, pô, todo mundo fala que aqui é legal, mas aqui não deu certo por isso, ou aqui deu muito certo por isso. Isso é bacana, né?
O prazo de emenda termina em 20 de março. A gente tem até lá para poder captar esse máximo de ideias. Esse projeto, né, ele começou a ser gerido por um grupo, entrou mais gente no grupo, o grupo foi aumentando. Agora, com o site no ar, o grupo está gigantesco, né, de apoiadores, e ele tem que ser maior, entendeu? Ele tem que ser tão grande quanto o Flamengo. Se ele não for grande, ele não serve para o Flamengo, porque o Flamengo é grande. Entendeu? Legal. Imagina. Antes de agradecer, eu só vou esclarecer mais um ponto aqui, que estavam me mandando algumas mensagens. Quando eu falei sobre a questão do Inter e do Grêmio, tá? O Inter e do Grêmio, eles têm um quadro associativo amplo e não democrático. A gente sabe que as eleições, como a gente já afirmou aqui, a eleição do Inter foi decidida no Conselho Deliberativo e a do Grêmio segue a mesma linha. A comparação que eu fiz é, se eles têm 110 mil sócios, a gente tem que ter pelo menos 10 vezes mais, tá? Então é ampliação do quadro social. Eu não estou querendo comparar o modelo deles de eleição ao que eles propôs, até porque o nosso é totalmente diferente do deles, tá? Então é só isso para ficar claro. Como o Schettino falou, acho que agradecer essa oportunidade, já trocando essa ideia com vocês, ao Pablo, ao Tosa, ao Patrick que não está aqui. Eu acho que esse canal hoje é muito importante para o Flamengo. Acho que pessoas muito importantes passaram aqui já também. Acho que desde dos atuais gestores até jornalistas, acho que todo mundo tem o seu grau de importância, torcedores, acho que todo mundo que passou aqui tem muita importância e relevância para esse mundo Flamengo. Eu acho que esse espaço aqui dá uma dimensão maior a esse estatuto, a essa proposta. Eu acho que uma pergunta que o Tosa fez, quais serão as dificuldades, eu acho que esse canal aqui torna a coisa menos difícil, porque eu acho que fácil não vai ser, eu acho que vai ser mais difícil do que ganhar uma eleição, tá? Para vocês verem o grau de dificuldade que a gente imagina. Então, mas eu acho que esse canal aqui é um facilitador. Eu acho que muitas pessoas podem achar que eu não sou sócio, eu não tenho como ajudar. Tem muito como ajudar, mas muito mesmo, muito mesmo. Eu acho que quem participou um pouco da eleição viu que a eleição foi muito ganha de fora para dentro. Muita gente não acreditou nisso, isso aconteceu. Eu acho que vocês podem ajudar apoiando, divulgando, perguntando, tirando as dúvidas, dando sugestões, tá? Porque a gente não, como a gente já repetiu algumas vezes, o texto está protocolado, porém cabe ajustes caso necessários. A gente já viu alguns pontos que tem que ajustar. É lógico que a gente não muda a essência, então a gente veio aqui fala da essência. Acho que esse assunto é muito extenso. Acho que a gente pode ter outros canais também de oportunidade para trocar essas ideias, porque, como o Schettino falou, é um texto cansativo, não é um assunto dos mais legais. É muito mais fácil a gente estar falando aqui mal do Carlos Eduardo. Falando bem do Mugni. Falando bem do Mugni. Você falou em canais, vocês já falaram até no Magia, não foi? A gente deu uma entrevista para o Magia, Magia tá? Rubro-Negra. Magia Rubro-Negra, quem não conhece, acesse, tá? É um canal muito importante para o Flamengo, porque busca verdadeiramente ouvir os dois lados. Justamente eles ouviram o nosso lado e foram ouvir o Leonardo Ribeiro. E eu acho que é muito importante, assim, quem tiver mais curiosidade, interesse, ouça a entrevista dele. É muito importante para vocês verem o que ele está propondo, para vocês verem se é isso que vocês querem para o Flamengo. Tá? Criarem um julgamento a respeito. Eu acho que assim, em vez de a gente estar falando bem ou mal dele, bem ou mal do nosso, ouçam os dois também. Eu acho que vai ser muito importante para vocês formarem a opinião de vocês. A gente está aqui vendendo o nosso peixe, que na verdade é o peixe do Flamengo, tá? Porque a gente está aqui justamente para fazer um Flamengo melhor e maior. E a gente não é dono da verdade, porém a gente está tentando trilhar um caminho de consenso ouvindo a maioria. A maioria que dá para ser ouvida assim, nessa realidade, né? A gente não é dedicado, infelizmente, né? Porque se eu fosse aposentado já, acho que seria mais fácil, mas ainda falta muito para isso. Queria agradecer só a sugestão do Tuts, né? Para divulgação. Achei a ideia bem legal, né? Vou passar isso para a equipe. Tá? Só para fechar o agradecimento aqui, agradecer o pessoal da Pelada, ao pessoal lá da Flagede, que eu tô lá desde 2006. Pelada Flagave. Qual Pelada? Flagave. Você conhece? O Pablo não conhece, eu não frequento. Brincadeira. A gente tá lá todo sábado. Tá? Agradecer todo mundo que está apoiando a gente no site, todo mundo está apoiando a gente no Twitter. Eu acho que esse apoio está sendo fundamental. E assim, a luta está só começando, gente. Parece que a gente está na reta final.
apesar de ter passado muito tempo, mas a luta só está começando. Então, assim, a gente precisa de ajuda. A gente não está aqui para dizer que não precisa, não. Na verdade, a gente precisa, sim, da ajuda de vocês. Curtam, apoiem, divulguem. Obrigado aí pela oportunidade. Eu só queria dizer uma coisa, eu puxei o gancho do Magia Rubro-Negro, foi muito legal na entrevista. A Tosacan fez agora isso também e eu acho que todos têm que fazer. Há vários blogs, programas, ao Falando do Flamengo, a Cris do fim de jogo, né? Dani Souto. A Dani Souto do Primeiro Penta. Tem vários instrumentos de mídia social muito legal, muito legais, que podem agregar muito nisso. Ouvir as pessoas, ouvir vocês, dar espaço para debater, de repente fazer uma mesa. Eu não sei se a gente seria capaz de fazer uma mesa redonda com certas pessoas, porque eu acho que se fosse na minha casa eu matava o companheiro. Mas... Melhor não. Então é bacana isso, ter esse espaço. A Tosacan abriu esse espaço como Magia abriu e a minha sugestão para os co-irmãos virtuais é que façam a mesma coisa. Não, que abram para quem quiser também da espaço, para vocês também. Sim. Às vezes nem todas as perguntas foram respondidas hoje, a gente de repente não fez um programa que todo mundo queria ouvir, de repente tem pedaços que foram falhos que alguém pode fazer. A casa está aberta para vocês voltarem quando vocês quiserem. Sim. É um assunto muito importante. Mais perto, pode ter certeza que a gente vai fazer outro, quando a coisa ficar mais acirrada, mais próxima. A gente tem que abordar isso de novo. É para bater mesmo, para essa coisa ficar bem forte na cabeça das pessoas. Queria agradecer muito a presença de vocês, a paciência. E espero que a galera tenha gostado de debater com vocês. Obrigado, gente. Valeu. Vamos então pro sorteio, que é importante. Vamos lá. Galera, posso participar do sorteio? Você não. Pô, nunca ganha dá nada. Tempo, vai lá que dá tempo. Olha, Marquinhos. Não ganha nada não vem com essa não. Mandaram te dar um pescotapa. Ô, Patrick, um abraço. Galera, obrigado por agradecer muito aos meus amigos aí, o Marcos Manginho e o Marquinhos Schettini. Pra gente, a gente sabe, a gente tem a exata noção do que representa esse novo estatuto pro Flamengo. A gente apoia, eu e o Pablito apoiamos, eu tenho certeza que o Patrick apoia também. E a gente não vai abrir espaço para os outros, sinto muito. Não, na verdade, não vamos abrir, não vamos. Na verdade é o seguinte, o André tá um pouco descontrolado com o álcool. Não, eu tô legal. Me perguntaram isso pra gente há pouco tempo. Se a gente abriria espaço e tal. Aconteceu a mesma coisa na época da eleição. Na verdade a eleição teve outro porém, mas vamos lá. Só para deixar bastante claro, o Tosacan não é um programa jornalístico. O único jornalista no programa sou eu. O Patrick é empresário, tem os negócios dele. O André trabalha no BBB, acabou de sair do BBB. Não, trabalha no BBB, é verdade. Acaba que o programa se parece com alguma coisa jornalística, porque a gente fala, porque tem debatedor, porque tem opinião, vem não sei quem. Mas isso é um programa de rubro-negros falando sobre o Flamengo e a gente tem as nossas posições sim. Isso. Não é chapa branca. A gente tomou uma posição na eleição, a gente tomou uma posição agora. Não tem essa de... Abridão, pelo amor de Deus. Eu respeito quem gosta, quem tem interesse em abrir espaço para Capitão Léo, para quem quer que seja, não tem problema nenhum. Eu não vou abrir espaço para o Capitão Léo aqui na Tosacan e eu tenho certeza que o André também não vai. Não é uma questão de, os caras, o jornalismo não é assim. Isso não é o jornalismo, o jornalista que sou eu. E eu, como torcedor do Flamengo no programa, não tenho interesse em ouvir o que ele tem para falar, a não ser que eu pegue o fone, bote no meu ouvido em casa, escute o que ele tem para falar e entenda para fazer juízo do que eu penso ou não. Aqui no programa a gente traz quem a gente acha que vai acrescentar alguma coisa para a gente e para vocês torcedores, para vocês que acompanham a gente. Então a gente vai continuar assim, funcionou assim até hoje e eu acho que a gente não tem por que mudar essa nossa política. Perfeito. Agradecer mais uma vez aí ao Pablito e a Lala que franquearam a casa deles aqui pra gente fazer o programa aqui hoje. Agradeço muito pelo Comes e Bebes, principalmente pelo Bebes, não tô brincando. Patrick, ele tá com saudade de você, Patrick, hein? Patrick tá lá no Tio Patinha, né, rapaz? Obrigado, galera, valeu mesmo. Fico muito feliz em poder estar aqui falando pra vocês depois de 2 anos. E como eu falei, pra gente é uma sensação incrível. A gente vai tentar entrevistar uma pessoa, não pode falar? A gente vai tentar entrevistar várias pessoas. Então melhor não, na verdade é que fica o convite aqui. Peraí que o Schettini está conversando aqui e está vazando. Peraí, fica quietinho, Schettini, obrigado. Fala até para vocês saberem também, a gente, quando da época da campanha, a gente entrevistou o Bandeira. Ele é então candidato, pouco conhecido, foi sensacional. Foi um show de educação e humildade, de conhecimento do que é Flamengo. A gente tem o maior interesse em entrevistá-lo de novo. Eu sei que agora
situação a coisa muda um pouco, Verdade. o processo não é igual, a comunicação é mais difícil, tem prioridade, mas a Tosacan está aberta para uma nova entrevista. A gente adoraria entrevistar o Bandeira. Isso. Quem o conhece, quem está assistindo o programa, quem tem contato, como por exemplo O nosso Manjim. amigo Manjim. Léo, se estiver vendo, Léo, acho que é um- Fabinho, se estiverem vendo, vai lá pro teu pai e fala, Acho que é um pô, canal bacana para ele falar de novo, para quem tanto o apoiou na época, de repente falar para os eleitores e também para os que só apoiaram e fomentaram tudo isso na mídia social, de tanto a gente falou que a mídia social foi tão importante. Então fica o convite, espero que a gente possa entrevistar você de novo. presidente, por favor. E a galera que, se der certo, a gente vai pegar a pergunta de vocês, nominalmente bonitinho, a gente vai fazer as perguntas também da galera. E é quase assim, não vou dizer que seja uma prestação de contas, mas é uma forma de depois de um ano e pouquinho É uma oportunidade de gestão, agradecimento, cara. de agradecimento, de De falar o mostrar que está o que as coisas acontecendo e, enfim, a gente vai tentar e se Deus quiser vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente vai ter um programa com o Eduardo. Galera, mais uma vez boa noite, obrigado Pablito, obrigado pela paciência, obrigado aos meus amigos, obrigado Patrick, tá fazendo falta, Marcelo, Fabinho, um abraço, meu amor, eu te amo, um beijo e até semana que vem, se Deus quiser, fiquem com Deus.